Eu consegui passar quase 25 anos da minha vida ignorando os JRPGs. Porque quem iria querer jogar algo rico em enredo, com personagens emblemáticos e trilhas sonoras incríveis quando se tem Pokémon, né? Parece que eu quis menosprezar Pokémon, mas não é isso. Pokémon é incrível. Uma grande parte da minha vida eu acho que é em hora de Pokémon. Mas que existe uma infinidade de JRPGs mais ricos em enredo é fato. E foi preciso eu conhecer Persona para me ligar de uma parada muito importante. Jogos de videogame são arte. É uma mídia que, quando é usada da maneira correta, consegue transmitir emoções e sentimentos pro jogador de uma forma que outras mídias não conseguem. Fazer uma gameplay divertida é uma coisa, e fazer uma história rica em narrativa, cheia de momentos que te fazem pensar e refletir sobre como as coisas funcionam, é outra parada. Mas conseguir unir essas duas coisas é algo que muitos jogos falham e não conseguem. E é exatamente isso que Persona 4 consegue. Persona é uma franquia spin-off de Shin Megami Tensei, que é uma gigante do gênero de JRPG, e eles trazem o combate de turno, que eu já sou familiarizado, só que ao invés dos pokémons bonitinhos e fofinhos que eu já tô acostumado, é com criaturas, deuses, demônios, entidades de diversas mitologias ao redor do mundo. E para conseguir personas mais fortes, a gente tem que evoluir as arcanas, que são laços que a gente cria com outros personagens do jogo. Laços tão fortes que te dão poder. Pô, isso já é do caralho, mas eles ainda conseguem trazer uma história e personagens que te deixam preso naquele mundo de uma forma muito bem feita. E isso é algo que eu nunca mais tinha vivido num jogo. Mas vocês ainda devem ficar se perguntando: o que eu tenho tanto pra falar de um jogo de quase 20 anos atrás e que nem é o mais famoso da franquia? Por que Persona 4 é tão especial? E pra entender esse sentimento, eu tenho que levar vocês na jornada que eu passei, começando quando a gente é colocado numa cidade de interior chamada Inaba. Essa cidade é onde a gente vai viver essa jornada e desenvolver os laços que vão dar o poder das personas pra gente. Só que antes de chegar na cidade, a gente é introduzido pra duas figuras estranhas. Uma delas chamada Igor e a outra Margaret. Eles meio que são guias nessa jornada e eles avisam que o futuro do herói tá incerto e que esse próximo ano vai ser repleto de mistérios e de desenvolvimento pro herói. E que todas as escolhas que ele fizer, os laços que ele fizer, vai ser o que vai definir o futuro dele. E é chegando lá que a gente é recebido pelo tio dele, Ryotaro Dojima, um policial muito determinado e focado no seu trabalho, o que acaba prejudicando a relação dele com a própria filha, Nanako, que é uma das melhores personagens do jogo, e a gente vai ficar morando com eles pelo próximo ano. O local é uma clássica cidade pacata, onde nada acontece, a gente escuta uns rumores aqui e ali, mas a gente não entende nada da cidade, a gente não sabe de nada, então a gente meio que não liga nesse momento. Quando a gente dorme nesse dia, a gente tem um sonho esquisito, onde a gente tá num local coberto por névoa, e no final dele tem uma figura que a gente não consegue saber se ela é hostil ou não, mas a gente começa a batalhar com essa figura e a gente não consegue fazer nada. Afinal, é só um sonho, né? Na manhã seguinte a gente tem que ir pro primeiro dia de aula. A gente vê um moleque caindo de bicicleta e a gente não liga porque, foda-se. E lá uma garota cheia de energia meio que quer se enturmar com a gente, porque a gente é o aluno novato e tal. E depois disso, ela e a amiga dela acompanham a gente até em casa. Só que aí a gente se depara com a primeira coisa bizarra. Uma cena de crime nessa cidade. O tio dele tá lá, acompanhado do outro detetive, parceiro dele, o Haddad. E a gente tem que vazar, porque, né? Aí de noite a gente descobre que o corpo era de uma repórter que estava envolvida em um escândalo e tal, mas na manhã seguinte a gente tem que ir pra aula. E é nesse dia que a gente vai fazer amigos. O moleque que caiu de bicicleta no dia anterior, ele cai de bicicleta de novo. Só que dessa vez a gente decide ajudar o moleque. Ele é Yosuke Hanamura. Ele vai se tornar o melhor amigo do herói nessa jornada. E na escola a gente encontra as duas meninas de novo. A de verde é Tia Satonaka, a menina agitada, e a melhor amiga dela é a Yukiko Amagi. Ela é a garota quieta e tímida da sala. Até aí, beleza. Essas são as pessoas que a gente vai interagir no tutorial do jogo. E é nesse tutorial que a maior parte das pessoas desiste. Porque, sem papo nenhum, esse tutorial dura entre 10 e 12 horas. Eu, honestamente, teria givado o jogo se eu não tivesse me entretendo tanto. E honestamente valeu a pena, porque eu tenho tipo agora 180 horas nesse jogo. Mas, voltando à história. E depois que a aula termina, a gente vai conhecer o Junes, que é meio que o shopping, loja de departamento local, onde o pai do Yosuke é o gerente, e lá a gente conhece
outra personagem, uma garota chamada Saki. Ela é meio que do terceirão, a gente é do segundo ano, ela é do terceirão. E o Yosuke tem meio que uma quedinha por ela. E jogando o papo fora, a tia fala um bagulho interessante. Ela conta pra gente que tem um canal misterioso chamado Canal da Meia-Noite, que só aparece nos dias chuvosos e ele supostamente mostra a alma gêmea da pessoa. Quando a gente chega em casa de noite, a gente assiste TV e vê a Saki dando uma entrevista. Aparentemente ela foi quem encontrou o corpo no dia anterior. Só que essa noite é uma noite chuvosa. E a gente decide ver qual é a desse canal misterioso. Quando dá meia-noite em ponto, o canal aparece. A gente vê a silhueta de uma garota, que claramente é a Saki, só que pro personagem não fica claro. E é aí que uma voz misteriosa começa a ressoar na cabeça do herói. Ele, sem entender nada, confuso, começa a ficar desesperado. Mas, de repente, as vozes começam a parar e, por puro instinto, ele decide colocar a mão na tela da TV. E, de repente, a mão dele entra dentro da TV, como se estivesse entrando numa piscina. Aí, é claro, ele fica em choque, cai, bate a cabeça, e na manhã seguinte a gente conta pro Yosuke e pra tia o que aconteceu. E eles claramente não acreditam. Então a gente vai no Junês depois da aula e mostra pra eles. É aí que eles ficam em choque e a gente acaba se esbarrando e entrando dentro da TV. E é aí que a gente descobre o mundo dentro da TV. Esse mundo, ele é um reflexo do mundo real. Digamos que uma pessoa tenha ressentido por muito tempo um sentimento. Tenha escondido e reprimido tanto que acabou criando uma sombra desse sentimento no mundo dentro da TV. Essa é toda a premissa desse mundo, essa é meio que a lore desse mundo. Outra coisa que tem meio que atormentado a cidade é uma névoa esquisita que chega do nada e sai do nada, e esse mundo tá coberto por uma névoa bem parecida. A gente começa a explorar esse mundo, vê umas coisas bizarras, como esse urso safado chamado Ted. Ele meio que no início vai ser nosso guia nesse mundo. No final a gente acaba conseguindo sair dali e tudo certo, né? Tudo tranquilo. A gente descobre um novo mundo, vê uns bagulho bizarro e consegue sair no final com vida, saúde. Ótimo, excelente, um sucesso. Até que chega a manhã seguinte. A Saki é encontrada sem vida, com o corpo igual como estava o da repórter. A gente recebe a notícia no auditório da escola, o que deixa a escola inteira em choque e a cidade inteira, porque eles não estão acostumados com esse tipo de crime acontecendo e agora aconteceu 2 vezes seguidas, então tá todo mundo com medo e desesperado. Só que o Yosuke fica ainda mais abalado, o moleque fica sem chão. A gente tenta consolar ele revela que na noite anterior, quando a gente voltou do mundo da TV, ele decidiu olhar o Canal da Meia-Noite. E ele afirma com toda certeza de que a garota que apareceu na TV era a Saki. É aí que começa a parecer que tudo tá conectado com esse canal misterioso e esse outro mundo. Então a gente decide ir pro mundo da TV investigar, porque só a gente sabe dessa suposta conexão entre essas duas coisas. E dessa vez vai só o herói e o Yosuke pro mundo da TV. E é agora que começa a parte de combate do jogo. A gente encontra o Ted de novo e a gente pede a ajuda dele. Esse urso safado, ele tem um faro aguçado, ele consegue sentir se as pessoas do mundo real, entre aspas, estão dentro desse mundo da TV. E ele fala que ele sentiu a presença de outra pessoa no dia anterior quando a gente tava lá. Aí a gente pede pra ele levar a gente até o local. E ele leva a gente pra versão desse mundo da rua central da cidade. Uma versão toda esquisita e meio perturbada. E lá é onde fica a loja de bebidas dos pais da Saki. E faz o completo sentido ela ter ido pra lá, porque se ela caiu lá dentro, ou se alguém jogou ela lá dentro, faz total sentido ela ter ido atrás de um local que ela já é familiarizada. Só que é aí que a gente é atacado por 2 sombras. É aí que a gente conhece os inimigos do jogo. O Ted já estava falando o tempo todo que existiam sombras que eram hostis e que iam atacar a gente, que elas estavam ficando mais brabas e mais brabas. Só que agora não adianta nada. 2 idiotas e um urso medroso, sem nada para se defender. Só que de repente, algo dentro do herói muda. Quase como se fosse um instinto gritando lá dentro, querendo se rebelar. É aí que a gente desperta. O poder que vive dentro do herói. O poder que vai ajudar ele a definir o futuro e descobrir a verdade. E é aqui que a gente desperta a Izanagi, a primeira persona que o herói consegue, e o poder para conseguir se livrar de qualquer problema agora nessa jornada. Agora, tutorial de RPG de turno, padrão, coisa bonita, simples, nada tão fora do comum. A gente aprende um pouco sobre as fraquezas das personas, e depois de derrotar essas sombras, a gente entra dentro da loja de bebida. E é entrando nela que a gente é recebido por uma sombra do Yosuke.
Essa sombra representa todos os sentimentos reprimidos que o Yosuke tem. Aquela parte dele que ele não quer enxergar, que existe dentro dele, aquela parte que ele tenta esquecer que tá lá. E ele reprime tanto, mas tanto, que a única forma de conseguir se rebelar é assumindo a forma de uma sombra muito poderosa. E quanto mais o Yosuke nega a existência desse lado dele, nega ser aquela pessoa que a sombra fala que é, mais poderosa ela fica. E é aí que a gente precisa enfrentar essa sombra. Mas não é só batalhar contra a sombra. A gente precisa entender o porquê desse sentimento tá querendo se rebelar tanto. Acaba que o Yosuke é um moleque muito solitário, tá ligado? Ele sempre assume que as pessoas não curtem ele de verdade, que só estão aceitando ele por ele ser filho do gerente do Junes. E ele meio que via a Saki como uma válvula de escape pra essa solidão que ele sente. Não que ela precisasse ser qualquer coisa desse tipo pra ele, mas era como ele via ela, tá ligado? E mesmo assim, ele sempre se questionava se ela gostava mesmo dele ou se ela só tava aturando ele por ele ser filho do chefe. Por mais que pra algumas pessoas realmente ele seja só o filho do chefe, só por isso ele seja tolerável, ele nunca vai saber se a Saki realmente se sentia assim, sabe? É só o fato dele ficar remoendo essas paradas, criando cenário na cabeça dele, cenários que só fazem sentido na cabeça dele, que vai deixando ele cada vez mais solitário, saca? E é isso que a sombra dele fica mostrando. A sombra fica instigando o Yosuke, a sombra fica tentando fazer ele aceitar isso, forçar isso dentro dele. E mais uma vez ele se recusa a aceitar isso. Ele fala pra sombra que ele não é aquilo. E é aí que ela ganha mais poder. E a gente começa a batalha. E como eu falei, ainda é uma batalha muito de tutorial, então não é tão difícil. E depois de derrotar a sombra dele, o Yosuke percebe que talvez ele ter reprimido esse lado dele por tanto tempo foi o que causou ele se rebelar. E talvez isso signifique que ele tenha que aceitar esse lado. E é aí que a gente entende que aqueles que buscam a verdade têm que aceitar a verdade sobre si mesmos. E é isso que o jogo mostra pra gente. E é só aceitando esse lado dele que o Yosuke finalmente desperta a persona dele. O Yosuke é o primeiro de vários aliados que vão despertar personas e vão ajudar a gente no combate nas dungeons no futuro. Só que eu tenho que explicar uma parada antes. No jogo existe um negócio chamado Social Links. Os Social Links são os laços que a gente faz com os personagens do jogo. O Yosuke e esses outros personagens que vão acordar a persona têm Social Link próprios com arcanas próprias. Cada Social Link tem essa arcana e a arcana é meio que a tipagem da persona. E essa arcana é definida conforme a personalidade do personagem que a gente cria esse laço e o que ele significa na nossa vida. Um exemplo bom é o da Nanako, que ela é a arcana da justiça. Ela meio que representa a bússola moral pro herói, e ela é um social link que não desperta persona. E existem vários, assim como ela, que tem o social link, assim como os outros que despertam persona, mas a gente faz esse laço pra entender melhor esses personagens, desenvolver esse laço com eles, entender melhor a história deles e eles mesmos, e conseguir criar personas mais fortes das arcanas que eles representam. Parece complicado? Parece. É realmente complicado? Para alguém burro que nem eu, talvez seja. Mas é uma experiência muito boa e muito bem feita. Desenvolver esses laços, descobrir coisas sobre esses personagens que no início a gente acha que é uma parada, mas na verdade é outra, completamente diferente. E é algo que deixa a narrativa extremamente rica. Isso de longe é um dos pontos mais positivos desse jogo. Mas, voltando para a história. Depois que a gente enfrenta a sombra do Yosuke, a gente ainda fica cheio de dúvida. Qual a relação do Canal da Meia-Noite com esse mundo? O porquê que as duas vítimas apareceram no Canal da Meia-Noite e depois apareceram, né? É muita coisa, é muita informação, é muita dúvida, mas tudo piora. Porque alguns dias depois, outra pessoa aparece no Canal da Meia-Noite. A Yukiko. A melhor amiga da tia, dessa vez, aparentemente, é a próxima vítima. Ela toda fantasiada de princesa, com um papo esquisito, mas uma coisa é certa, ela tá em perigo e a gente tem que fazer alguma coisa. É aqui que a gente é introduzido para a primeira dungeon do jogo, o castelo da Yukiko. Para não enrolar tanto, a tia é a segunda aliada que vai liberar a persona. E ela ficou desesperada, porque a gente explicou tudo pra ela. As pessoas que estão aparecendo no Canal da Meia-Noite são as pessoas que acabam virando as vítimas, e um dia depois a melhor amiga dela aparece nesse canal. Ela entra em desespero. Ela fica doida pra salvar a melhor amiga dela, porque ela meio que sempre fez isso. Ela sempre tava lá pra apoiar a Yukiko e salvar ela. Porque os moleques sempre ficavam dando em cima da Yukiko e a Yukiko ficava sem saber o que fazer. E a tia é muito mais valente, ela vai e afronta os caras, faz eles saírem de perto da amiga dela e tal. Ela é uma melhor amiga muito foda, as duas se completam, tá ligado? E a gente vai pro mundo da TV, vai atrás do castelo e a tia fica louca, ela fica desesperada pra salvar a Yukiko. E mais ou menos na metade do castelo, a tia é surpreendida pela sombra dela. E essa sombra é fruto de toda a inveja que ela esconde que sente da Yukiko. A sombra tá pegando os pensamentos distorcidos da Yukiko, que estão ecoando no castelo, e tá jogando na cara da tia. Falando que esses pensamentos negativos é tudo que a tia sempre quis ouvir, dizendo que quando a Yukiko tá mal, a tia tá bem.
E não é assim, tá ligado? Ela não sente exatamente aquilo, mas ela sente inveja da Yukiko. Ela sente inveja que, tipo, a Yukiko tira notas boas, pelos meninos ficarem dando em cima dela. E a tia não consegue tirar nota boa, os meninos têm medo dela porque ela é muito valente. Ela basicamente sente inveja da determinação que a Yukiko tem, saca? Mas, pô, não é uma inveja ao ponto dela querer que a Yukiko se sinta mal pra ela se sentir bem, saca? Ela meio que sente, tipo, que ela precisa da Yukiko pra poder ela ser forte e determinada, saca? A Sombra pega esses sentimentos que as pessoas reprimem e ressentem e amplificar ao extremo pra que se sintam mal mesmo. A tia não quer sentir inveja da melhor amiga dela por besteira, tá ligado? E a gente acaba tendo que enfrentar a sombra dela, e a gente tem uma batalha aí considerável, e depois que a gente derrota ela, a tia se liga que mesmo que ela esconda aquele lado dela, mesmo que ela não consiga aceitar aquele lado dela, ainda faz parte dela, e ela tem que aceitar a verdade sobre si mesma. E depois que ela faz isso, a persona dela acorda. E é a partir desse momento que a gente ganha mais liberdade no jogo. A gente não tem obrigações pra fazer nesse dia, a gente escolhe meio o que a gente faz. Se a gente vai salvar a Yukiko, se a gente vai desenvolver social links, se a gente vai evoluir social links, se a gente vai trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar itens e tudo mais. A gente recebe uma data limite pra salvar a Yukiko, só que a gente fica com essa liberdade pra fazer nossas próprias escolhas. Mas eventualmente vai chegar a hora da gente chegar no final do castelo e enfrentar a sombra da Yukiko. Até agora, basicamente o que a gente sabia da Yukiko era que ela era uma garota tímida e que dedica todo o tempo livre que ela tem pra ajudar no hotel dos pais dela. Ela tá sempre ocupada por causa disso, ela não tira um tempo pra, tipo, sair com a tia, pra conversar direito fora da escola. Ela é uma garota que representa todo o estereótipo da moça com os costumes tradicionais japoneses. E é isso que a gente sabe como observador de fora, porque a gente acabou de chegar na cidade. Quando a sombra da Yukiko manifesta o que ela realmente sentia, é muito bem feito, porque a temática dessa dungeon faz parte do desejo ressentido que ela tem. Toda a parada da Yukiko é que ela quer alguém pra salvar ela. Um príncipe pra resgatar ela de lá, tirar ela de Inaba, do hotel dos pais dela, dessa vida que foi projetada pra ela, saca? O sentimento ressentido dela é basicamente o de querer desejar, ter uma ambição de ter um futuro diferente daquilo que foi pensado pra ela. Aí o Kiko, ela quer continuar os negócios da família, mas ela sente que aquilo vai prender ela ali, tá ligado? E por ela querer continuar os negócios da família, ela sente que ela não pode desejar algo diferente daquilo. Ela acha que é errado esse sentimento de querer imaginar um futuro diferente. Ela não entende que isso é normal, tá ligado? Especialmente por uma adolescente que nem ela. E ela acaba se tornando uma prisioneira dela mesma, porque ela não se permite ser livre pra imaginar um futuro diferente ou simplesmente desejar, tá ligado? Aí por isso que ela fica imaginando alguém, um príncipe, pra ir lá resgatar ela e dar essa liberdade pra ela, porque ela imagina que outra pessoa possa ter essa coragem que ela não tem. A parada do príncipe não tem nada a ver com ela querer um homem forte pra salvar ela. Ela quer só alguém que seja mais corajosa que ela. E essa parada que é interessante, porque nesse cenário ela enxerga a própria tia como um príncipe. Porque ela vê que a tia é corajosa, valente, e ela meio que acaba sentindo inveja da tia. E isso que é da hora, porque aí acaba que a tia sente inveja da Yukiko e a Yukiko sente inveja da tia. Porque uma vê na outra uma parada que a outra não tem. A tia vê a determinação que a Yukiko tem, que ela não tem, e a Yukiko vê a coragem que a tia tem e ela não tem. As duas realmente se completam, e isso é muito da hora. E a sombra da Yukiko mostra essa inveja como um ressentimento pela tia não enxergar que a Yukiko precisa dessa coragem, tá ligado? E é aí que eu comecei a me apaixonar pela história do jogo, saca? Porque poderia ser uma narrativa simples, poderia ser sobre ela saindo dali e procurando algo novo pra vida dela, e abandonando o hotel e tal, mas tudo fica complicado porque ela quer manter o local. Para dela entender que, tipo, ela já é livre pra fazer as próprias escolhas, pra fazer coisas diferentes, tá ligado? Por mais que ela fique em Inaba, fique no hotel, é sobre ela se fazer livre. E, pô, o jogo traz isso de uma forma muito bem feita, tá ligado? Uma narrativa onde, tipo, as coisas não são exatamente o que aparentam ser. O bagulho não é preto no branco, é, tipo, uma narrativa muito rica e muito bem pensada, tá ligado? Pô, a sombra dela se tornando um pássaro dentro da gaiola e quebrando a gaiola pra poder se fazer livre, mostrando que é isso que a Yukiko tem que fazer. Pô, é muito bem feito, é muito da hora ver uma narrativa bem escrita e sendo executada de uma forma muito da hora, sabe? E pô, isso é uma parada que eu honestamente não esperava de um jogo de quase 20 anos. Mas enfim, depois que a gente derrota a sombra da Yukiko, a Yukiko entende que ela tem que abraçar esse senso de liberdade dela, entender que aquilo faz parte dela, que ela é livre pra poder imaginar uma vida boa pra ela, uma vida diferente. Depois que ela entende que aquilo ali é a verdade, a persona dela acorda e ela finalmente se liberta. E ela toma a liberdade pra poder gargalhar e rir junto de novos amigos. E depois de resgatar a Yukiko e terminar essa dungeon, a gente fica com uma sensação de dever cumprido, afinal a gente resgatou a pessoa que possivelmente era a próxima vítima. Mas é claro que não acabou ainda.
No momento, a gente tem completa ciência de que ainda não acabou, mas a gente não pode fazer nada. A gente tem só que esperar e ver se mais alguém vai aparecer no canal da meia-noite. E é nessa hora que a gente ganha meio que um tempo livre. A gente pode escolher se a gente vai evoluir Social Link ou fazer novos Social Links, se a gente vai explorar o mundo da TV, porque a gente pode voltar no castelo da Yukiko pra farmar XP e etc. Se a gente vai trabalhar pra ganhar dinheiro e conseguir item, se a gente vai pescar, sei lá, tem várias atividades que a gente pode fazer nesse tempo enquanto a gente ainda tá esperando o próximo objetivo. Mas, eventualmente, outra pessoa aparece no canal da meia-noite. É aí que a gente é introduzido pra Kanji Tatsumi. Ele é o estereótipo do valentão. Ele pode não parecer, mas ele jura que ele tem 15 anos. Ele tem essa carcaça de valentão por fora, mas é assim como foi com a Yukiko. É só o que a gente observa sem exatamente conhecer ele. E não ajuda nada que a primeira vez que a gente vê ele é quando ele aparece no jornal porque ele se envolveu numa briga de gangue de moto. E justamente, todo mundo fica com medo dele, assumindo que ele vai roubar o dinheiro do nerd na escola. Mas, de novo, a narrativa não é simples assim. Toda a trama do Kanji é centrada na sexualidade dele. O jogo te faz acreditar que ele é gay, mas ainda tá no armário. Tanto que, quando ele aparece no canal da meia-noite, a gente começa a investigar ele e vigiar ele pra evitar que ele seja sequestrado. E a gente vê ele tendo uma interação com uma figura misteriosa que o jogo te deixa entender que é um garoto e que o Kanji meio que tá sentindo uma certa atração por ele naquele momento. Mas essa figura misteriosa vai voltar no jogo depois, então eu vou falar mais sobre mais tarde. Ao longo do jogo, a gente vai vendo que as coisas não são exatamente assim. O Kanji não é necessariamente um cara gay que ainda tá no armário. Ele fala muitas vezes que não entende o que sente. Ele não necessariamente sente atração por homens e nem necessariamente sente por mulheres. A gente meio que tenta ficar vigiando ele pra poder evitar que ele seja pego e tal, mas acaba não dando certo e ele acaba indo parar no mundo da TV e a gente tem que resgatar ele. É nesse momento que a gente vai ser introduzido pra segunda dungeon do jogo, a Salma. Enquanto o Kanji fica mantendo essa postura de machão e valentão, a sombra dele é o estereótipo do gay afeminado, quase como se os dois fossem os opostos um do outro. A sombra do Kanji deixa claro, o ressentimento que ele tem por garotas, mas isso não necessariamente significa que ele não goste de garotas. É mais porque a vida dele inteira, as meninas, garota, ficava, bagunçando com ele porque ele gostava de pintar, aí falavam que, isso não era coisa de homem, tá ligado? Se ele é um homem de verdade, ele gosta de tricotar, ele não pode. Sempre ficaram impondo essas regras nele, porque é aquele clássico discurso, tá ligado? De homem de verdade não faz tal coisa porque a maior parte das vezes é feito por mulher, e sempre tiraram ele por conta disso, tá ligado? Sempre assumem que ele tem que ser o machão valentão, quando no fundo, na verdade, o Kanji é um cara bem sensível, tá ligado? Ele é um cara que curte as paradas mais artísticas, ele gosta de fazer as coisas manuais, mas ele sempre esconde porque ele fica com raiva quando as pessoas assumem coisas sobre ele. E por as pessoas ficarem, ridicularizando ele por gostar dessas coisas, ele acabou ficando muito inseguro com a masculinidade dele. Porque por mais que ele goste de pintar e fazer crochê, ele odeia que as pessoas tirem sarro dele. E é essa raiva e esse medo que acabou criando essa sombra dele, que é um lado dele que tem medo de ser rejeitado pelos outros. Aí ele se envolve nesse disfarce de valentão e machão, porque é o que ele vê que as pessoas vão aceitar. E fazendo isso, acaba que ele esconde quem ele é de verdade. Isso é muito paia. Não faz diferença nenhuma ele se esconder ou não nesse disfarce, porque as pessoas ainda assumem uma parada dele que ele não é. Assumem agora que ele é um valentão insensível. Ele é um cara que tem uma alma muito gentil. Ele se envolve na briga de gangue lá porque os motoqueiros estavam fazendo barulho tarde da noite e estavam atrapalhando o sono da mãe dele. Aí mais pra frente no jogo a gente descobre que um molequinho tinha perdido um chaveirinho de ursinho. Aí o Kanji foi lá e costurou um novo pra ele, tá ligado? Ele é um cara que tem carinho pela mãe, ele é um cara que tem empatia pelos outros. Mas essa alma gentil dele acaba sendo reclusa por causa das regras que os outros põem em cima dele. O jogo traz uma narrativa muito rica, porque o Kanji assumir essa persona de valentão e machão e a sombra dele assumir o completo oposto pra mostrar que ele não deve esconder quem ele é de verdade por conta de opiniões alheias, mostrando que é isso que tem duelado dentro dele, é uma parada muito da hora, é uma narrativa muito rica, e eles trazem de novo, em seguida uma da outra. A parada aqui não é sobre ele ser gay ou não, mais pra frente no jogo a gente fica achando até que ele é bi, o jogo deixa entender bastante isso, mas essa não é a questão, pô. A questão é ele entender que ele tem que ser quem ele é, independente da opinião dos outros. A sexualidade dele é uma parada que ele vai ter que descobrir depois. Ele ainda é um moleque de 15 anos, ele ainda tem muita vida pra entender, tá ligado? O que é ser um cara, o que é ser um homem de verdade, isso é uma parada que ele vai descobrir mais lá pra frente. Mas uma parada é certa. Ele gostar de pintar, de fazer crochê, não vai diminuir nada a masculinidade dele. E depois de uma luta muito difícil contra o Kanji, a gente derrota a sombra dele e ela ainda
tenta lutar contra a rejeição dos outros. Mas é aí que o Kanji entende que ele não precisa ser aceito por ninguém. O que importa é ele aceitar ele mesmo. Se ele não aceitar ele primeiro, não faz diferença nenhuma, tá ligado? E é depois que ele aceita a verdade sobre si mesmo que a persona dele acorda e a gente faz mais um aliado e a gente resgata mais uma vítima. Ok, agora assim como foi da última vez, a gente consegue um tempo livre pra evoluir social links, fazer personas, conseguir dinheiro, conseguir itens e blá 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 blá, fazer um monte de coisa. Mas é a partir daí que a gente percebe um padrão novo. Antes das vítimas aparecerem no canal da meia-noite, elas aparecem na TV normal, tipo no jornal. A repórter estava envolvida num escândalo envolvendo um político e estava aparecendo na TV direto. A Saki apareceu quando fizeram uma reportagem sobre ela ter encontrado o corpo da repórter. Aí o Kiko apareceu quando fizeram uma reportagem sobre o hotel dos pais dela, que era onde estava a repórter. E o Kanji apareceu quando se envolveu na briga de gangue. Então a gente meio que consegue uma nova forma de saber ainda mais cedo quem pode ser a próxima vítima. Então a gente percebe que basicamente quem tá na boca do povo no momento possivelmente vai aparecer no canal da meia-noite e vai ser a próxima vítima. E depois dessa folga a gente conhece Rise Kujikawa, uma idol que decidiu se aposentar dessa vida de fama, luxúria, riqueza e foi morar com a sua avó, que tem uma loja de tofu em Inaba. E pô, uma celebridade indo pra uma cidade pequena de interior, é óbvio que ela vai virar o assunto do momento na cidade, assim como foi os outros casos. A gente percebe logo isso e decide ficar de olho nela pra evitar que ela seja sequestrada. E é claro, a gente não consegue. Tem muita gente de olho nela, ela não quer papo com ninguém, e eles ainda são moleques, não tem muito o que fazer. Então, avançando alguns dias, ela é sequestrada, ela aparece no canal da meia-noite, e a temática da dungeon dela é a mais loucura de todas, de longe assim, a terceira dungeon do jogo, o Strip Club Marukyu. Chegando lá, a gente conhece a sombra da Rise, que se mostra ser ousada, cheia de segundas intenções, que é bem estranho pra uma personagem de tipo 15 anos, mas enfim. De início a gente acha que todo o problema da Rise é ela não conseguir ser quem ela é de verdade por ser uma idol, ou ela ser extremamente sexualizada por ser uma idol. O que nesse contexto é verdade, mas o buraco é mais fundo, tá ligado? O bagulho dela, na verdade, é a falta do senso de saber quem você realmente é. Porque ela passou a vida dela inteira sendo várias pessoas diferentes em músicas, filmes, séries, fazendo vários papéis, e isso acabou criando várias versões dela na cabeça das pessoas. Para algumas pessoas ela vai ser a idol maravilhosa, para outras ela vai ser a mina do comercial de água, enquanto algumas pessoas vão ver ela como uma idol intocável, outras pessoas vão ver ela só como um produto, tá ligado? Nenhuma delas é a verdadeira Rise, é apenas pedaços formados pelo que as pessoas assumem que ela é. Nesse momento, nem a pessoa que a Rise acredita ser existe, porque ela existe só na cabeça dela mesma, porque nunca ninguém quis conhecer a verdadeira Rise. Todos que se aproximam dela já têm uma ideia do que ela vai ser e assumem que ela vai ser aquilo. Essa falta de senso de saber quem você é de verdade é o que criou toda essa angústia e ressentimento que a sombra da Rise tá explanando pra todo mundo ali ver. A sombra tá querendo mostrar a verdadeira Rise de uma forma extremamente exagerada, porque é a única forma que a sombra tem de mostrar que é isso que a Rise tá sentindo por dentro. Que a Rise quer que vejam ela por quem ela é de verdade e não por essas ideias que as pessoas têm dela. Então chega a hora de enfrentar a sombra dela. Só que essa luta não é como as outras. Porque a Rise é uma pessoa que cresceu nesse meio do show business e ela consegue ler bem as pessoas e entender a situação que ela tá no momento. Então ela sabe se adaptar para cada interação que ela tem. Ela é treinada, há muitos anos interagindo com todo tipo de pessoa e a sombra dela meio que usa isso pra vantagem de combate dela, se adaptando pra cada um dos ataques que a gente vai usar contra ela, o que torna a luta impossível. A gente não consegue usar nenhum ataque contra ela e pior de tudo, ela sabe a fraqueza de todo mundo. A gente fica tentando atacar, fica tentando se defender, fica tentando fazer alguma coisa, mas eventualmente a gente acaba se esgotando. E ela começa a carregar um ataque pra finalizar todo mundo e é aí que o Ted... Chegou a hora de falar sobre o Ted. Quando a gente chega no mundo da TV pela primeira vez, a gente conhece esse urso safado. E por que urso safado, né? Porque é basicamente isso que ele é no início. Ele ajuda a gente a navegar no mundo da TV, ele cria uns óculos que ajudam a gente a enxergar através da névoa no mundo da TV, e ele fica dando em cima das meninas o tempo todo. É basicamente isso que ele faz. Ele é aliado, ele ajuda a gente, mas ele começa sendo nosso aliado porque ele tá com medo das sombras, que começaram a ficar mais agressivas desde que essa confusão toda começou. Então a gente meio que faz uma promessa pra ele, dizendo que a gente vai encontrar o culpado e pôr um fim nessa confusão toda. Mas ele também tem medo de ficar sozinho, porque antes da gente chegar ali, ele não tinha nada, nem ninguém. Ele não sabe o que ou quem ele é de verdade. Ele sabe que ele nasceu no mundo da TV, mas ele não sabe quando, como ou até mesmo o porquê. Então ele meio que vê que ele pode encontrar um propósito pra vida dele quando ele tá com a gente, porque a gente vira amigo dele. Mas, voltando pra Rise.
Nesse momento, o Ted não sabia o que fazer, mas ele era o único que podia fazer alguma coisa. E num momento de desespero, ele avança em cima da sombra da Reese com toda a energia dele e, de alguma forma, ele derrota ela. Mas o bichinho, coitado, fica todo fudidinho. Antes da gente entrar na dungeon, ele tava se sentindo bem mal com essa parada de crise existencial que ele tem. Ele tava se sentindo meio inútil e ainda mais preocupado por não saber o que ou o que ele é. E agora ele não só ajudou a gente, mas ele salvou todo mundo. Mas ainda tem o problema da Reese. Depois que o Ted milagrosamente derrota a sombra dela, a Reese se liga que até a pessoa que ela mesma acreditava ser só existe pra ela. Uma pessoa que existe só na mente dela, construída pelas memórias, angústias, preocupações, ambições, pelos sonhos dela. Quem ela é de verdade não existe um verdadeiro eu. Porque a Reese, a Reset, a sombra dela, todas as versões dela surgiram a partir da Reese. Quem ela é de verdade não precisa ser definido, precisa ser descoberto, mas em algum momento da vida. Sem ser definida pelos pedaços que os outros veem, ou até mesmo pela imagem que ela tem dela mesma, ela vai ser as escolhas que ela fizer, o amor que ela der e a vida que ela criar para ela mesma. Todas as versões dela são ela, e é percebendo isso que a sombra dela se torna a persona dela, e mais uma vez a gente consegue um novo aliado, só que dessa vez ela se torna a navegadora oficial do grupo. Então todo mundo feliz, mais um sucesso, mais um resgate, mas tinha algo estranho. Todo esse papo de não existe um verdadeiro eu acabou afetando o nosso querido urso safado. Esse tempo todo ele tem questionado a existência dele, pô. E agora ele ficou com medo de não encontrar quem ele é de verdade, de não encontrar um propósito, de não saber quem ele é. E todo esse nervosismo e medo dele acabou criando uma sombra pra ele. Até mesmo o Ted tem um lado que ele esconde, um lado pessimista que quer levar tudo pra realidade e acabar com a esperança dele. Por mais que ele tente ser otimista, ele mesmo lá no fundo acaba se colocando pra baixo. Ele questiona quem ele é, aí ele vai e pensa, tá, só nada. E a sombra dele quer destruir toda essa esperança que ele tem de encontrar um propósito. A sombra quer que ele assuma que ele é só um urso inútil. E pô, a gente sabe que isso não é verdade. Ele salvou a gente há um minuto atrás, pô. E por mais que o Ted seja só um urso safado, ele ainda é nosso aliado e nosso amigo. E a gente não vai deixar ninguém tirar sarro dele. Por mais que seja ele mesmo se alastrando, a gente tem que dar uma surra nessa sombra. Eu confesso que nesse momento eu fiquei muito puto, porque, porra, a batalha da Reese esgotou todo mundo, a gente, pô, deu um trabalho do caralho. Aí vem esse urso safado e vira uma boss fight difícil pra cacete, mas agora com a ajuda da Reese, que é o melhor suporte que esse jogo tem, a gente derrota a sombra do Ted. Então a gente mostra pra ele que ele não tá sozinho, que a gente vai ajudar ele a encontrar quem ele é. Então, surpreendendo todo mundo, o Ted desperta a persona dele, que é de longe a mais doida de todas, mas é uma persona e uma bem forte. E depois desse leve sustinho de enfrentar duas boss fights seguidas, a Reese é resgatada, o Ted encontra um propósito e pô, que parte da hora também. Eu sei que eu tô falando isso direto, mas pensa comigo. Toda essa parada de não encontrar um propósito, de não saber quem você realmente é um bagulho que faz a gente pensar mesmo. Todo mundo aqui já deve ter se questionado se pertencia a algum lugar ou se era essa vida que queria mesmo. E talvez a gente fique a vida inteira se questionando isso. E talvez isso seja a parada mais humana que tem. Mas enfim, eu já tô demorando demais. Tá tudo lindo, maravilhoso, todo mundo bem, feliz, mas... Dessa vez, o corpo que foi encontrado foi do professor chato, que era carinhosamente chamado de Rei Idiota, King Moron. Todo mundo fica maluco e a gente sem entender nada. Ele não apareceu na TV, ele não tinha sumido, não tinha sido sequestrado, aparentemente. Como que ele acabou desse jeito? A gente corre pra ir falar com o Ted pra ver se ele sentiu a presença de mais alguém no mundo da TV, mas aí, quando a gente menos esperava, o Ted decidiu sair do mundo da TV. E dessa vez com mais uma surpresa. Esse urso safado, de alguma forma, conseguiu criar um corpo real pra ele. Esse é um dos momentos que eu fiquei mais em choque com esse jogo. Eu não esperava de jeito nenhum isso. Eu não esperava de jeito nenhum que ele fosse tirar essa cabeça dele e aparecer assim. E é claro, ele fez esse corpo não pra se esconder no mundo real, mas sim pra ter uma chance de ficar com as meninas. Entre o Jiraiya e ele, eu honestamente acho que esse urso ainda é mais safado que ele. Ele simplesmente é o safado da história, não tem muito o que dizer. Inclusive, eu acho que tem hora que isso dele é a pior parte do jogo pra mim. Mas enfim, todas as vítimas apareceram na TV, apareceram no canal da meia-noite e a gente sabe que todas estiveram dentro do mundo da TV. Por que que o King Moron foi o único que não apareceu? De início a gente acha que o culpado pode ter visto que não deu certo jogar as pessoas no mundo da TV e decidiu mudar o modus operandi dele, mas isso não parece estar certo.
tem algo a mais aí. E é nesse momento que a gente é oficialmente introduzido a Naoto Shirogane, príncipe detetive que foi chamado pela polícia de Inaba para ajudar a resolver esse caso. Naoto revela que estava trabalhando com a polícia, mesmo tendo a idade dos personagens. Não faço ideia de como isso funciona e o jogo não explica direito, mas beleza. Fazer o quê? Naoto diz que tá com uma pulga atrás da orelha porque o King Moron não apareceu na TV, igual as outras vítimas. E é aí que a gente percebe que Naoto sabe até bastante do que tá acontecendo. Pra gente fica claro que Naoto quer resolver o caso, mas que talvez acabe se tornando um problema. Alguns dias se passam, a gente tem um tempo livre e alguns dias passam automático porque começam as provas da escola e o jogo meio que pula automaticamente esses dias. Depois que passa esse tempo, a investigação volta. Tudo ainda muito confuso, a única coisa que a gente sabe é que ainda não acabou. Então Naoto aparece de novo e revela que a polícia já tem um suspeito, um adolescente como eles, e que a gente não precisa se preocupar mais. Só que é estranho porque Naoto não tem um motivo pra estar falando isso pra gente. A informação é confidencial e Naoto revela tudo. Que o suspeito é um estudante do ensino médio, tem testemunha que prova que ele é o culpado. A única coisa que Naoto não revela é o nome porque não sabe. Então a única coisa que resta pra gente é questionar por que Naoto tá revelando tudo isso. E prontamente Naoto responde dizendo que é porque o jogo que os personagens têm jogado vai acabar. Isso deixa todo mundo muito puto, porque Naoto tá agindo como se a gente estivesse se divertindo nessa situação. Isso tudo porque Naoto enxerga eles como uns moleques que estão só brincando com um bagulho sério. Mas a verdade é que Naoto que tá vendo isso como um jogo. Observando, informando, menosprezando o pessoal, especialmente o Yosuke que, perdeu alguém que ele se importava tanto nesse negócio todo. E no fim, Naoto acaba se vangloriando e se manda dali. Toda essa interação serviu para introduzir a personalidade de Naoto pro jogador e pros personagens. Depois disso, a gente tem que esperar mais um tempo no jogo para ver se vai acontecer alguma coisa. E justamente, depois de alguns dias, numa noite chuvosa, no Canal da Meia-Noite aparece um moleque da idade dos personagens e a gente assume logo que essa figura do Canal da Meia-Noite é quem tá por trás de tudo. E agora a gente precisa derrotar ele no mundo da TV e pôr um fim nisso de vez. Depois de coletar algumas informações sobre esse moleque, para poder a gente conseguir rastrear ele, depois de conseguir alguns itens, equipamentos e tudo, a gente vai pro mundo da TV e chega a hora de explorar uma das, se não a melhor dungeon do jogo, o Void Quest. Essa dungeon tem uma temática 8-bit e a música é mó daorinha, mas quando a gente chega no final da dungeon, chega a hora de enfrentar o meliante. Esse moleque, que se chama Mitsuo, ele é meio que o estereótipozinho do moleque nerd esquisito. A gente até viu ele no início do jogo, ele dá em cima da Yukiko, tenta chamar ela pra sair, mas ele só volta agora. Logo que a gente encontra ele, a gente vê ele e a sombra dele discutindo. Quando ele percebe que a gente tá ali, ele revela logo que ele que desviveu as 2 primeiras vítimas e depois decidiu fazer o que fez com o King Moron. Tudo porque ninguém liga pra ele. Todo o negócio do Mitsuo é que ele é um cara que ninguém liga, que passa o dia inteiro em casa jogando videogame e tal, e ele cansou de viver assim e decidiu fazer o que fez. Nem a sombra dele quer falar com ele, tá ligado? Porque a sombra diz ser vazia por dentro, diz não sentir nada, que é o que ele sente lá no fundo. Ele sente que ele não é nada. O que faz o Mitsuo ficar puto com a sombra dele e com a gente, quando ele percebe que a gente veio pra parar ele, mas o tempo todo ele nega sentir aquilo que a sombra dele fala. E isso desperta um poder imenso da sombra, e a gente tem um pequeno trabalhinho pra derrotar, porque quem deu a ideia de fazer esse bebê escroto que é a sombra dele, fazer uma armadura que se regenera 2 vezes por turno, é muito escroto. Mas depois de derrotar a sombra do Mitsuo, ele fica todo confuso, e ainda assim afirma que ele foi quem desviveu a repórter, a Saki e o King Moron. Diferente dos outros que acordam Persona depois que assumem quem realmente são, o que sentem e aceitam a verdade, a sombra do Mitsuo some depois que ele assume os crimes e nada de Persona nova dessa vez. Ele desmaia, a gente sai da TV com ele acorda confuso de novo e a gente pergunta mais uma vez se ele é o culpado por tudo isso. Ele afirma de novo que ele fez tudo aquilo e a gente pergunta o porquê que ele fez aquilo. E ele age todo sádico, dizendo que todos estão falando sobre o caso e o culpado, ou seja, ele fez por atenção, o nosso próprio King do Discord aí. Isso enfurece todo mundo, ele tirou 3 vidas por atenção. Depois de trocar muita farpa com ele, a gente chama a polícia, entrega ele e, caso encerrado, a gente deixa o resto pra polícia. A promessa que a gente fez pro Ted de achar o culpado foi cumprida, todo mundo sente que cumpriu seu dever, então nada melhor que celebrar. Todo mundo se reúne na casa do herói, tem um momento de celebração da hora, existem muitos momentos assim no jogo, é muito divertido essas interações normais que o pessoal tem, no meio de tanta confusão, todo mundo feliz e aproveitando como se fossem adolescentes normais. E é legal porque tudo foi resolvido, né? Finalmente a gente pode viver a vida normal de um adolescente. Muitos dias se passam, meses se passam, muitos eventos divertidos como a viagem pra praia, o festival de fogo de artifício,
muito tempo pra evoluir seus Shaolins, ganhar dinheiro, criar personas, explorar as dungeons, blá 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 blá. Isso tudo que vocês já estão ligados. E é nesse meio tempo também que a gente faz uma excursão da escola pra escola do Persona 3. E lá acontece um monte de coisa maluca. A professora nova que substituiu o King Moron coloca eles pra ficarem num motel, de boa, né? Aí do nada o Ted aparece lá também. Por que não, né? E nessa viagem eles encontram o Naoto de novo. E eles estão tentando socializar com o Naoto, o que acaba sendo bem mais difícil do que eles esperavam. Eles vão pra uma boate porque a Rizzy conseguiu acesso pra eles lá. E eles vão pra lá com uniforme de escola, eu não sei que porra é essa. Aí chega uma hora que eles ficam bêbados, mas não de bebida e sim da atmosfera do lugar. O que é bem idiota, mas quando a gente joga e tá envolvido nesse contexto é divertido, saca? Eles começam a fazer um joguinho de festa que a Rizzy conhece, e isso eventualmente leva o Kiko a fazer Naoto contar algo vergonhoso sobre si. E Naoto conta que a sua família, os Shirogane, são uma família de detetives. Eles ajudam a polícia o tempo todo, há gerações, e Naoto é a 5ª geração da família. E é por isso que Naoto acabou se envolvendo nesse caso. Mas é claro que essa informação não veio à toa. Naoto pede para que, em troca deles saberem algo da sua vida pessoal, eles revelem o envolvimento deles nesse caso, porque no fundo Naoto sente que isso pode ainda não ter acabado. E eles obviamente não querem revelar nada. Só que como a Yukiko tá bêbada, entre aspas, ela acaba revelando que eles entram no mundo da TV para resgatar as pessoas que foram sequestradas, e lá eles usam personas para poder resgatar as pessoas e saírem vivos dali. Mas é claro que Naoto não compra isso. E depois dessa interação completamente maluca, eles vão-se embora. No dia seguinte eles enchem o bucho, o Ted come ao ponto de não conseguir se mover, a gente compra uma lembrança pra Nanako e se manda pra Inaba de volta. Nessa hora a gente acaba tendo uma conversa com o tio, que pede pra gente fazer amizade com o Naoto, porque Naoto é uma pessoa honesta, e esse jeito de Naoto de agir acaba irritando até mesmo os policiais que estavam trabalhando no caso, e que mesmo tendo fortes argumentos e sendo uma peça vital pra essa investigação, Naoto talvez acabe sendo mandado embora, e isso vai afetar muito Naoto, porque claramente esse caso tem sido algo que Naoto tem trabalhado muito pra resolver, e os outros policiais também não querem adolescente recebendo crédito pelo trabalho de adulto. E é aí que depois de mais alguns dias, Naoto aparece na TV dando uma entrevista, todo mundo aclamando Naoto por ter ajudado a resolver esse caso e ser uma pessoa muito nova. Mas tudo isso parece muito estranho, porque a gente sabe que Naoto não é de querer esse tipo de atenção, então não faz sentido essa participação de Naoto num programa de TV. Mas na manhã seguinte, Naoto explica pra gente que sabe que todas as vítimas apareceram na TV e depois sumiram. A segunda vítima, a Saki, e a terceira, o King Moron, tem um gap muito grande de um pro outro, mas Naoto sabe que nesse meio tempo existem casos de pessoas que sumiram depois de aparecer na TV, esses casos sendo aí o Kiko, o Kanji e a Rizzy, mas com a clara diferença de que, eles estão vivos. Além disso, as 2 primeiras vítimas não têm causa da morte, mas o King Moron eles sabem que foi por um trauma na cabeça. Naoto leu toda a situação muito bem e deixa claro que não acredita que o caso esteja encerrado. Mas a polícia tá desesperada para fechar esse caso. Eles com certeza vão ignorar todos esses fatores que deixam claro que o caso do King Moron é diferente do caso da repórter e da Saki. Naoto sabe que de alguma forma eles conseguiram sair vivos 3 vezes e que eles têm uma forma capaz de pôr um fim no verdadeiro culpado. Ao contrário do que a gente achou antes, Naoto não vê isso como um jogo. Naoto quer pôr um fim nisso, mas de alguma forma precisa atiçar o verdadeiro culpado. E é justamente por isso que Naoto deu a entrevista na televisão. Mas isso só fica claro pro jogador. Os personagens não percebem isso. Eles só vão entender o verdadeiro intuito de Naoto quando Naoto aparece no canal da meia-noite. Então rápido a gente se movimenta, a gente vai atrás de informações para conseguir localizar Naoto no mundo da TV, e quando a gente finalmente localiza, a gente é introduzido para a nova dungeon do jogo, o laboratório. E é nesse momento que eles se ligam que ainda não acabou. Então a gente chega no final da dungeon e chega a hora de enfrentar a sombra da Naoto, que é diferente de todas as outras, porque essa daí tá chorando, parece que ela que tá com medo da Naoto e não o contrário. Naoto tá até tirando com a sombra, falando que a sombra tá usando o seu rosto só pra subentender que são a mesma pessoa, sendo que Naoto fala que nunca seria tão infantil assim. Só que o negócio é o seguinte, Naoto sabe que todos ao seu redor só o veem como uma criança, que não importa o quão bom seja, quantos casos resolva, ou quão foda seja nesse trabalho, no fim das contas vai ser só uma criança pra essas pessoas. Eles precisam do intelecto de Naoto pra resolver o caso, e enquanto eles precisam, Naoto vai ser o grande príncipe detetive. Mas assim que eles resolverem o caso, Naoto volta a ser só uma criança pra essa galera. E pô, quer ou não, Naoto é uma criança solitária. Uma criança solitária que quer mais que tudo crescer e provar que é capaz, mesmo já sendo capaz. A sombra de Naoto deixa claro que Naoto quer mais que tudo ser um garotinho crescido, mas Naoto nega isso. É aí que a sombra começa a se enfurecer e falar que Naoto nunca vai conseguir mudar nada porque ainda é uma criança e não consegue mudar nada, nem mesmo o fato de ser uma garota.
Desde que Naoto apareceu pela primeira vez, a gente, o jogador, fica se questionando se é um garoto mesmo ou não. Aí tem todo o lance com o Kanji, o jogo deixa claro que o Kanji sente atração por Naoto, só que eles fazem a gente acreditar que é um garoto, porque tem todo o lance da sexualidade do Kanji ele ser inseguro com a sexualidade dele, e eles ficam chamando ele de menino o tempo todo, e é o príncipe detetive. Então, tipo, o jogo tenta fazer a gente acreditar que é um garoto esse tempo todo. E tudo isso foi um build-up pra esse momento, pra revelar que Naoto é uma garota. E Naoto é uma garota que quer muito ser uma detetive capaz e tal. E por ser uma profissão dominada por homens, ela criou essa imagem na cabeça dela de que ela só vai conseguir ter sucesso se ela for que nem esses homens. E tudo fica pior porque todo mundo vê ela como uma criança, porque ela ainda é uma criança, ainda é uma adolescente. Então ela acha que se ela puder controlar pelo menos isso, de ser logo uma adulta, ela já tem pelo menos alguma coisa sobre controle. Porque Naoto não é trans, Naoto não quer ser um homem. Ela só acha que a figura desse homem detetive forte é o que deve ser um detetive. Ela não entende que ela pode continuar sendo uma mulher competente e capaz, assim como todos os outros detetives aí. Ela acredita que seria mais fácil se ela fosse homem, porque é essa a imagem que ela tem na cabeça. E toda essa insegurança de ainda ser uma criança e ser uma garota é o que tá deixando ela super confusa com tudo isso. E a Sombra fica aí o tempo todo instigando Naoto, tentando fazer Naoto aceitar ela, tentando irritar Naoto, e a Naoto se nega a fazer birra por essas coisas. Ela não quer agir feito uma criança de jeito nenhum, ela ainda tá agindo conforme os adultos ao redor dela querem que ela aja. Mesmo ela ainda sendo uma adolescente de 15 anos, ela nunca se dá ao luxo de agir como uma. E toda a parada aqui não é ela aceitar o que a Sombra tá falando, aquilo não é a verdade absoluta. A parada aqui é ela entender que aquilo é como ela tá se sentindo por dentro e que ela tem que soltar tudo aquilo, porque é aquilo que tá remoendo ela. E a Sombra sabe que a Naoto nunca vai assumir que é infantil, nunca vai assumir que tem aqueles mesmos pensamentos que a Sombra tem, e continua instigando Naoto, continua instigando, até que eventualmente a Naoto nega ser a Sombra, e aí a Sombra ganha poder e ataca a gente. Só que dessa vez o Kanji fala uma parada que é verdade. A Naoto precisa enfrentar aquilo. A gente precisa fazer essa luta pela Naoto pra poder ela entender, tá ligado? E depois que a gente derrota a Sombra dela, a Naoto enxerga que ela não deve ter medo de ser quem ela é de verdade. E que ela não tem que aceitar ser quem as outras pessoas querem que ela seja. Pra que ela seja a melhor detetive que ela possa ser, ela tem que acreditar em si mesma. E com certeza, o mundo vai continuar julgando ela por ser nova e por ser mulher, especialmente nesse ramo que é dominado pelo patriarcado, mas esse não é o problema agora. A Naoto no futuro vai ter que lidar com isso, infelizmente, mas agora ela tem que aceitar quem ela é de verdade. Ela tem que ser quem ela é mesmo e agir da forma que ela é, independente de qualquer barreira imposta pelos outros. E é entendendo isso que a persona dela acorda e ela se torna a última aliada nessa jornada. E ok, agora que a Naoto é oficialmente parte da equipe, uma parada ficou clara. O Mitsuo não é o culpado pelos 2 primeiros casos, tudo indica que ele é responsável só pela do King Moron, e possivelmente o verdadeiro culpado usou ele como cortina de fumaça. Um bom tempo se passa, deixando a gente evoluir Social Link, conseguir dinheiro, item, blá 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 blá, todas aquelas coisas. A gente também forma uma banda e decide tocar no Junes para ajudar o Yosuke. Mesmo a gente tentando encontrar o culpado, tudo que a gente pode fazer é esperar para ver se ele ataca de novo. Não tem muito o que fazer. Mas é claro que tudo pode ficar mais complicado. Especialmente quando o herói recebe uma carta com a seguinte mensagem: não resgate ninguém. E é nessa hora que a gente tem que entrar em desespero, porque o culpado sabe que a gente tá salvando as pessoas, sabe que o herói é o líder, e pior ainda, ele teve coragem de mandar a carta pra casa de um policial. Tudo que a gente sabe sobre ele é que ele sequestra as pessoas, joga no mundo da TV, possivelmente logo depois que pega elas, e nada mais. Todos os aliados que foram sequestrados não conseguem lembrar de nada direito, tudo fica muito ofuscado depois que eles enfrentam as sombras deles, então a gente não tem o que fazer além de desesperar e ficar cogitando coisa. Mais uns dias se passam, mais eventos acontecem, a escola faz um festival, e nesse festival tem desfile de beleza pras meninas e um de drag pros meninos, porque eles inscreveram elas sem o consentimento delas no concurso de beleza, então eles merecem. Bem divertido, muito legal, se não fosse pelo Ted sendo o tarado que ele é de sempre. Mas enfim, depois eles decidem ir pro hotel da Yukiko, passar uma noite lá, se divertir, se descontrair, tudo muito divertido. E é óbvio que isso não ia ficar assim. A gente recebe outra carta, mas dessa vez o tio recebe a carta. Dessa vez a carta fala que se a gente não parar, algo de ruim vai acontecer com alguém que a gente conhece. E o tio vê isso e obviamente fica muito chateado e pede uma explicação. E é aí que a gente é obrigado a revelar tudo. Mas claro, ele não acredita. Quem acreditaria em um moleque alegando que entra na TV, usa personas pra lutar contra as sombras e salva as pessoas assim? Ele leva a gente pra delegacia e pede pro Adachi, o policial parceiro dele, fazer uma análise na carta e tudo mais, mas tudo piora.
Mas antes eu tenho que falar sobre a Nanako e o tio. Durante toda a gameplay, até agora, eles sempre meio que tiveram presente. Quando a gente chega em casa de noite, a Nanako sempre tá lá sentadinha assistindo TV, às vezes o tio tá lá, disposto a conversar com a gente e tal. E isso se tornou meio que a rotina do personagem principal. Todo dia é basicamente isso. Os dois têm seus social links próprios. No da Nanako, a gente meio que desenvolve uma relação de irmão com ela. A gente sempre faz companhia pra ela, a gente sempre, ajuda ela com tarefa e tal. É claro, ela acaba vendo o herói como o irmão mais velho dela e a gente acaba vendo ela como uma irmãzinha, tá ligado? Aí, claro, fica muito angustiante os dias que ela tá triste porque o pai dela não pôde voltar pra casa porque ele tá trabalhando, e isso meio que conecta o social link deles dois. A gente descobre que a mãe da Nanako faleceu 1 ano antes dos eventos do jogo, e isso meio que fez o tio se distanciar muito dela, porque depois do que aconteceu com a mãe da Nanako, ele ficou focado em encontrar o cara responsável, porque foi um acidente de carro, então ele tá focado em encontrar isso e ele decidiu focar no trabalho e ele acaba ignorando a Nanako por conta disso. E a Nanako vê tudo isso como se ele não gostasse mais dela e nem da mãe dela, porque depois de tudo isso ele também parou de falar sobre a mãe da Nanako, ele escondeu todas as fotos, e ele mais uma vez mostrou que se ele puder escolher entre o trabalho e a Nanako, ele ia escolher o trabalho. Aí, porra, a gente não pode culpar a Nanako de enxergar as coisas desse jeito, ela é só uma criança, tá ligado? E, pô, é uma situação muito complicada, porque ela perde a mãe e, consequentemente, acabou perdendo o pai por conta disso, saca? E, pô, é claro que o tio não enxerga o que ele tá fazendo com a Nanako. Pra ele tá fazendo a coisa certa porque ele tá querendo justiça pela mãe da Nanako. E esse tempo todo ele tá sofrendo. Mais escondido, mas ele tá ligado? E ele meio que criou esse medo de enfrentar a Nanako sem ter um culpado pelo fato dela não ter mais mãe. Só que se a gente analisar, isso é muito triste porque o cara tirou a mãe da Nanako e, consequentemente, tá tirando o pai dela. E ela não quer saber do culpado, ela não quer saber do cara, pô. Ele já tirou a mãe dela. A Nanako quer o pai dela presente. E é por conta disso que o herói se envolve. A gente vai evoluindo o social link deles dois, aí no final os dois acabam se entendendo. Até mesmo a Nanako, que ainda é uma criança, consegue entender o lado do pai dela. Ela vê que o pai dela se sente sozinho, então ela tenta, ao máximo, fazer o pai dela não se sentir mais assim. E o tio percebe que ele não pode deixar esse crime que fizeram com a mãe da Nanako interferir ainda mais na vida dela, tá ligado? A Nanako merece e tem o direito de ter o pai dela presente e, eventualmente, ele volta a ser o pai que ele era antes, tá ligado? E é muito legal desenvolver esses social links porque a gente vê histórias desse jeito, saca? Claro, se a gente jogar o jogo inteiro sem fazer eles, provavelmente não vai mudar o final, mas, o impacto do final com certeza vai ser bem diferente. E com certeza não vai ser nada impactante com o que vai acontecer agora, porque uma nova pessoa aparece no canal da Meia-Noite e essa pessoa é a Nanako. E nesse momento o herói tá detido na delegacia e a gente não pode fazer nada. O resto do pessoal vê a Nanako na TV e se desesperam também. Eles eventualmente descobrem o que aconteceu com o herói e vão tentar tirar ele de lá pra salvar a Nanako. A Naoto já foi na casa do tio pra ver se a Nanako tava bem, mas era tarde demais. Ela tinha sido sequestrada, a gente fala pro tio e ele se desespera. A gente começa a conversar, discutir quem que poderia ter sequestrado a Nanako em casa, como ele consegue fazer tudo tão rápido, pegar alguém e rapidamente colocar na TV. E a gente deduz que o único meio disso acontecer, dele conseguir colocar alguém tão rápido na TV, é se ele andar com uma TV com ele, provavelmente num carro grande. E é aí que o Adachi revela que tem um suspeito que foi descartado, mas que cabe nessa descrição. O suspeito é Taro Namatame. Ele é o político que estava tendo um caso com a repórter, que foi a primeira vítima, e agora ele virou um entregador dos correios. Ele tem um caminhão, e a gente recorda que a Nanako sempre ficava sozinha em casa. Ela obviamente tinha regras, como uma de nunca abrir a porta para estranhos e tal. E ele entrega correspondências direto lá na casa. E quem recebia era a Nanako. De repente tudo começa a fazer sentido. A gente entra em desespero para tentar encontrar o Namatame antes que algo de ruim aconteça com a Nanako. A gente consegue convencer o Adachi a liberar a gente, porque a gente tem social link com ele, então ele tem uma certa confiança na gente. O Adachi avisa o tio que o Namatame provavelmente é o sequestrador. Eventualmente o tio entra em uma perseguição de carro com o Namatame. Tudo aquilo fez ele recordar a dor que foi perder a sua esposa, perder a mãe da Nanako. Ele começa a se desesperar mais e mais, com medo de perder a única coisa que restou pra ele, o amor da filha dele. Ele acaba batendo o carro, mas não antes de parar o Namatame também. A gente chega no local do acidente, o tio tá quase desacordado, mas ainda chama pela Nanako. A gente olha pro caminhão e nada. Namatame e Nanako não estão mais ali. Só o caminhão, com uma TV de plasma na carroceria, e um diário com o nome e endereço de todas as vítimas, até mesmo das pessoas que nem a polícia sabia que estavam envolvidas no caso, as que saíram vivas, a Yukiko, Kanji, a Rize e a Naoto. A gente sabe que ele entrou na TV com a Nanako, e mesmo que tudo dentro de nós queira entrar ali naquele momento e salvar ela, a gente deixa pro dia seguinte, porque a gente não sabe o que espera a gente do outro lado daquela TV. O herói vai falar com o tio, que pede pra ele salvar a Nanako, e desmaia logo em seguida. A partir desse momento,
o bagulho ficou pessoal. O Adachi fala com toda certeza que o Namatame é o culpado, todos os nomes, desde a repórter até a Naoto, estão nesse diário, e isso é a evidência que eles precisavam. Agora resta a gente ir atrás dele e salvar a Nanako. E é aí que a gente vai pra 6ª dungeon do jogo. O Céu. Uma dungeon criada pela inocência da Nanako. Essa de longe foi a dungeon que eu tive mais pressa de terminar. Mesmo tendo uma vibezinha toda calma, não tem como não querer acabar logo. E quando a gente chega pra enfrentar o Namatame, a gente conversa com ele. A gente quer entender o porquê que ele desviveu as 2 primeiras vítimas e tentou fazer o mesmo com as outras. Mas ele claramente tá fora de si. Ele fica repetindo que aqueles são quem ele salvou e que agora ele vai salvar a Nanako. Ele fica falando muita coisa e deixando a gente mais tenso. E de repente, ele mesmo se torna uma criatura. A sombra dele nem aparece, o que é um bagulho muito estranho, e essa boss fight é cabulosa. Ele fica usando um golpe que faz os aliados se virarem contra a gente. É um parto essa luta. E quando a gente finalmente consegue, ele ainda claramente tá fora de si, repetindo que vai salvar a Nanako, mas nada disso importa. O que importa pra gente naquele momento é que a Nanako tá segura. A gente volta pro mundo real, mas, infelizmente, tudo isso foi demais pra Nanako. Ela tem que ficar no hospital por um tempo, ela ficou muito fraca, sem conseguir falar direito, se mover, mas tranquilo. Todos os outros, quando saíram do mundo da TV da primeira vez, ficaram fracos. Ela só tá mais fraca porque ela ainda é criança, tudo vai ficar bem. O Namatame fica sob custódia da polícia, a Nanako tá segura, tudo vai ficar bem agora, né? Depois de alguns dias livres pra gente fazer o que quiser no jogo, dias angustiantes porque a gente chega em casa e não tem ninguém lá. É muito triste ver o cantinho onde a Nanako normalmente ficava vazio. A música muda, fica toda triste. Mas depois desses dias, a cidade inteira acorda meio estranha. A neva que vive indo e voltando, dessa vez vem bem mais densa, muito parecida com a neva do mundo da TV, ou com Manaus quando a fumaça das queimadas chega, mas enfim. E as pessoas da cidade estão meio que se sentindo mal. Muita gente acredita que a neva é contagiosa. A gente começa a se questionar, então, se existe a possibilidade da névoa do mundo da TV ter começado a vazar para o mundo real, o que basicamente significa que fudeu. Mas a gente deixa tudo isso de lado quando a gente recebe uma notícia de que a Nanako vai finalmente poder receber uma visita decente. Agora que ela acordou, a gente decide ver ela e ela parece estar bem feliz agora que tudo acabou, mas ela ainda não pode voltar para casa. Mas alguns dias se passam, a névoa dessa vez não vai embora, ela continua por ali. É aí que a gente decide testar os óculos que a gente usa no mundo da TV e percebe que eles funcionam para a névoa que tá na cidade, o que basicamente confirma que a névoa do outro mundo tá vazando pro mundo real. Fudeu! Mas mesmo assim, antes de tentar resolver esse problema, que a gente não sabe nem como, a gente quer primeiro celebrar a melhora da Nanako. A gente quer fazer alguma coisinha especial pra ela. Então a gente segue pro Junês pra fazer umas compras. A gente tinha prometido que ia comprar um Kotatsu novo com a Nanako. Então a gente decidiu que vai comprar um de surpresa pra ela, pra que quando ela chegue já esteja lá um novinho. Só que o Ted, ele tá se sentindo meio mal, porque a gente cumpriu a promessa de encontrar o verdadeiro culpado, e ele sente que ele tem que voltar pro mundo dele agora por causa disso. Mas ele não quer voltar ainda porque ele quer ter a certeza de que a Nanako tá bem. Ele não quer voltar antes que ela esteja realmente bem, em casa e tal. A gente explica pra ele que não existe essa parada. Ele pode ficar no nosso mundo o tempo que ele quiser. É aí que o Adachi liga pra gente e fala que a gente precisa ir urgente pro hospital. A Nanako teve uma recaída. Chegando lá, a gente vai direto falar com ela. Ela claramente mais fraca, sem conseguir nem abrir os olhos direito. Ela pergunta se vai ficar tudo bem. E a gente garante que vai. Ela vai ficar bem. A gente quer mais que tudo no mundo que ela fique bem. A Nanako vai ficar bem e a gente vai fazer um boneco de neve com ela quando chegar o inverno. Ainda tem muita coisa que a gente quer viver junto, como o irmão mais velho da Nanako. Mas de repente, as máquinas param de apitar. E a Nanako... Nesse momento, o tio chega, desesperado, sem conseguir ficar em pé direito ainda por causa do acidente, e se depara com a filha dele. A razão dele de viver. Sem vida. Nessa hora, o jogo muda completamente o tom. Fica tudo mais sombrio. A pior coisa que poderia acontecer, aconteceu. E a gente fica sem entender. A gente fica desesperado. A gente sente que a gente falhou com a Nanako, com o tio, com tudo. Tudo foi em vão. Todo mundo sente que nada que eles fizeram valeu a pena. Se alguém tão pura quanto a Nanako foi tirada desse mundo por um cara como o Namatame, qual foi o sentido de tudo então? Nesse momento, a raiva toma conta do tio, que mesmo sem conseguir se mover direito, sai às pressas do quarto atrás de alguma coisa, e é aí que o Adachi revela que o Namatame tá no mesmo hospital agora, e que provavelmente é pra lá que o tio tá indo. A gente começa a pensar, todo mundo sem chão depois do que aconteceu. O Ted vazou dali, ele tinha feito uma promessa pra Nanako, e agora não vai conseguir cumprir. Todo mundo ainda desacreditado. Mas a raiva começa a tomar conta. O Kanji força o Adachi a dizer aonde o Namatame tá.
A gente vai até o quarto do Namatame, a gente dá um jeito de entrar, e lá tá ele, o Namatame, acordado, e ainda meio perturbado. A raiva toma conta da gente. Por culpa de um verme como ele, alguém como a Nanako teve que morrer. Não faz sentido ele ter direito de viver e a Nanako não. Esse é um dos momentos-chave do jogo. O que a gente decidir aqui vai definir o final do jogo. Chega meia-noite, a TV liga e aparece a sombra do Namatame na tela. A sombra fala que ele é um fracasso, ele não conseguiu salvar a garotinha. Tudo isso começa a deixar a gente mais irritado, mais inclinado para jogar ele lá. No quarto tem uma TV grande, o suficiente para caber o Namatame. A gente pode simplesmente jogar ele lá e fazer ele pagar pelo que fez. Ele não merece sair impune pelo que fez. Mas tem alguma coisa. Alguma coisa não parece certa. Se a gente ignorar esse sentimento e agir com raiva, a gente não vai ser melhor do que ele. Nesse momento, a última coisa que a gente pode fazer é perder a noção do que é certo e errado. A gente precisa agir com a cabeça e não com o coração. Tudo que a gente fez até agora é para encontrar a verdade. E talvez a gente ainda não tenha encontrado. Eles começaram a agir e pararam de pensar. Alguma coisa não está se encaixando. Porque ele fala que a Yukiko, o Kanji, a Rize são aqueles que ele salvou. Porque ele continua repetindo que queria salvar a Nanako. A gente precisa ouvir o lado da história do Namatame. Mas naquele dia, eles já fizeram demais. Muita coisa aconteceu. Eles precisam parar e pensar um pouco. O Namatame era o suspeito desde a primeira vítima. Então como que ele saiu impune esse tempo todo? Ele tinha álibis confiáveis. Não tinha nenhum motivo para ele querer desviver a repórter e a Saki. E outra coisa estranha é a carta que dizia pra gente parar de salvar as pessoas. Se o real culpado não queria que as pessoas fossem resgatadas, e o Namatame fala que os que a gente resgatou foram salvos, então o porquê da carta? Mas antes da gente ir embora e encerrar esse dia horrível, uma enfermeira chama a gente às pressas. A gente volta pro quarto da Nanako. Um verdadeiro milagre aconteceu. Ela de alguma forma voltou à vida. Todo mundo sem acreditar, geral chorando, feliz. Eu confesso que quando eu vi isso, até eu me emocionei um pouco, porque fica claro aí, nesse momento, que eles tomaram a decisão certa de não pôr um fim no Namatame, e que o verdadeiro culpado ainda tá à solta. No dia seguinte, a gente dá um jeito de falar com ele de novo, dessa vez com calma. A primeira coisa que a gente descobre é que ele não enviou nenhuma carta pro herói. Namatame confirma que a primeira pessoa que ele jogou no mundo da TV foi a Yukiko, o que confirma pra gente que ele não é o assassino. Resta entender o porquê que ele jogou todas essas pessoas na TV. Ele conta pra gente que depois que o caso dele com a repórter foi descoberto, ele foi mandado embora do gabinete lá da prefeitura dele, ele continuou em Inaba sem saber o que fazer, e ele sentia saudade dela. Em uma noite chuvosa, assistindo a televisão, ela aparece misteriosamente. É aí então que ele encosta na TV e descobre que consegue acessar esse novo mundo. Sem entender nada, ele deixa pra lá, mas no dia seguinte, a repórter aparece sem vida. Ele, desesperado, começa a acreditar que ela apareceu na televisão como um pedido de ajuda. Ele decide ver se mais alguém vai aparecer, e é nesse dia que a Saki aparece no canal da meia-noite. Ele vai atrás dela na manhã seguinte e avisa que ela tá em perigo. Ela não acredita, claro, mas a gente sabe o que aconteceu depois. E depois que a Saki desaparece e acaba tendo o mesmo destino que a repórter teve, ele começa a acreditar que todo mundo que aparecer na TV vai estar em perigo. Então ele decide que vai sequestrar qualquer um que apareça nesse canal misterioso. E pra ele nada é mais seguro do que um mundo que só ele conhece. Então fica claro que ele sequestrou todo mundo achando que estava salvando eles. O que faz sentido do ponto de vista dele, porque ele não sabe dos perigos do outro mundo. Ele só sabe que ele existe. E depois que ele começou a fazer isso, todos os que ele sequestrou saíram vivos. Então pode falar qualquer coisa do doido, mas na cabeça dele, ele que estava salvando essa galera toda. Agora que a gente sabe o que aconteceu do ponto de vista do Namatame, a gente começa a pensar mais um pouco. A gente lembra que no diário dele tinha o nome de todas as vítimas, menos Mitsuo. Então se o Namatame não colocou o Mitsuo na TV, quem colocou? Por que parecia que o Mitsuo não sabia nada sobre esse mundo? Ele claramente ficou muito confuso com tudo aquilo, então alguém colocou ele lá. A gente começa a pensar em tudo isso. Quem teria a coragem de mandar uma carta de ameaça para casa de um policial? Quem poderia ter acesso a todas essas informações sobre o Mitsuo, sobre o Namatame? Quem poderia estar observando todo mundo esse tempo todo, sem que a gente saiba? E é aí que o jogador é forçado a se questionar. Quem poderia estar por trás de tudo? Controlando tudo sem chamar atenção? Nessa hora a gente tem que escolher entre os vários e vários personagens que fizeram parte do jogo até agora. Todos com social links próprios, ou seja, todos tiveram relevância na história, e apenas um é o culpado. Quem tá por trás de tudo é Toru Adachi, o detetive atrapalhado parceiro do tio do herói.
Ele é o único que se encaixa nesse perfil. Esse tempo todo ele tem estado ali meio que no background. Ele sempre aparece. No social link dele a gente levava ele pra casa. Ele jantava com a gente, com a Nanako. Ele sempre tava ali. Sempre do lado do tio. Sempre ajudando a gente. Sempre observando. De repente tudo tava debaixo do nariz da gente esse tempo todo. Eles decidem ir atrás dele o mais rápido possível no hospital. Não demora muito pra gente encontrar ele. A gente começa a questionar e questionar. O tio entra no meio da conversa. O Adachi começa a ficar meio estranho, evitando as perguntas e tudo mais. Mas uma coisa faz ele se desesperar. No meio de toda essa confusão, ele cometeu um erro. Quando a gente encontrou o diário Namatame, a gente viu o nome e os endereços de todas as vítimas, incluindo as que foram resgatadas e a polícia nem sabia que faziam parte do mesmo caso. E nessa hora o Adachi confirma que aquilo era prova suficiente para botar o Namatame como culpado desde o início. Mas naquele momento, nem o tio, nem o Adachi, nem a polícia, ou qualquer um sem ser o pessoal do grupo, sabia que o sumiço da Yukiko, do Kanji, da Rize e da Naoto tinham relação com o caso das duas primeiras vítimas. Porque mesmo que eles tivessem sido dados como desaparecidos, eles saíram com vida. E nesse momento o Adachi se desespera, sai correndo, entra num quarto e some. No quarto apenas as camas e uma TV. Nessa hora fica claro, o Adachi é o culpado das duas primeiras vítimas. A gente precisa encontrar ele e pôr um fim nisso de vez. Quando a gente entra no mundo da TV pra ir atrás dele, a Rize não consegue localizar ele, mas dessa vez talvez o Ted consiga. Mas aquele urso safado sumiu. Nesse meio tempo que o Ted sumiu, ele foi meio que parar num limbo. Ele tá cada vez mais crente de que ele não é nada, de que não tem um propósito e de que nunca vai encontrar o que ele é de verdade. E ele tá se sentindo mais inútil porque ele não conseguiu fazer nada sobre o que aconteceu com a Nanako. E é passando por tudo isso, remoendo tudo isso, que de alguma forma ele consegue lembrar o que ele é de verdade. Resumindo, o Ted é uma sombra. A gente sabe que as sombras são os sentimentos ressentidos das pessoas no mundo real, os sentimentos que todo mundo tem, e que no mundo da TV eles tomam forma física, e o Ted é uma dessas sombras que conseguiu meio que uma autonomia, ele conseguiu um senso próprio. Mas, pô, eu acho engraçado porque o jogo inteiro eu fiquei tipo, pô, o Ted é uma sombra e tal, tipo, é meio óbvio que ele é uma sombra, mas é legal ver a jornada dele, saca? Tirando toda a safadeza dele, esse lado dele que é chato pra cacete, a jornada dele é legal ver ele, tipo, se descobrindo, tá ligado? Porque por mais que ele seja uma sombra, ele é uma sombra que conseguiu acordar a própria persona. Ou seja, ele conseguiu aceitar um lado obscuro dele, que ele escondia, e isso é uma parada bem humana, tá ligado? Ou seja, ele se tornou quase humano. Isso é uma parada que muito humano realmente não consegue. Então, tipo, é da hora ver isso, saca? O Ted conta pra gente que ele se lembrou que é uma sombra, ele aparece no Velvet Room, e ele meio que tá sem propósito nenhum, ele não quer voltar, ele tá muito triste por causa do que aconteceu com a Nanako. Só que quando ele retorna, a gente conta pra ele tudo o que aconteceu, que a Nanako tá viva e que o Adachi é quem tava por trás de tudo esse tempo todo. A gente pergunta dele se ele consegue fazer alguma coisa, se ele consegue localizar ele, e dessa vez, assim como foi pra ele derrotar a sombra da Rize, ele dá tudo de si. Por algum motivo ele chama o Adachi de Baby nessa hora, mas ok, ele vira Super Saiyajin e acha onde o Adachi tá. E é no mesmo lugar onde a gente foi da primeira vez que a gente entrou no mundo da TV. No mesmo quarto bizarro onde tinha um monte de pôsteres rasgados. E ele tá lá, nesse quarto, esperando a gente ir atrás dele. Ele sabia que a gente ia lá. Ele tem todo um discurso de vilão preparado pra falar a motivação dele, o plano dele. E basicamente ele é um maluco ressentido pra caralho. Ele era afim da repórter e ficou com ciúme quando o caso dela com o Namatame veio à tona. Ele vai conversar com ela lá no hotel da Yukiko, que é onde ela tava se escondendo no meio dessa confusão toda. Ela entra em desespero e começa a ficar com medo desse maluco que tá xingando ela e atacando ela do nada. E nessa hora, ele empurra ela dentro da TV e descobre que consegue acessar esse mundo dentro da TV. Na cabeça perturbada dele, eles namoravam. Então ela ter tido um caso com o Namatame foi a mesma coisa que trair ele. E depois ele também fala o que fez com a Saki. Ele leva ela pra sala de interrogação, porque é ela que encontrou o corpo da repórter. E ele precisava saber se ela tinha visto alguma coisa, se ela poderia incriminar ele e tal. Aí depois que ela foi liberada, passou uns dias, o Adachi chama ela de volta pra interrogá-la de novo, porque ele viu ela tendo uma conversa com o Namatame. E aí, sei lá, ele fica com ciúme dela, ele é muito esquisito. Ele tenta ficar com ela claramente não deixa, porque, porra, maluco escroto. Ele acaba ficando putinho e joga ela na TV. Ele fica um tempão falando dos motivos dele e explicando como ele manipulou tudo. O Namatame ligou pra polícia quando viu a Yukiko na TV e o Adachi que atendeu. Nessa hora ele já começou a entender como funcionava, as pessoas aparecendo no canal da meia-noite. Ele manipula o Namatame pra fazer ele fazer o trabalho sujo dele de sequestrar as pessoas e jogar lá dentro.
Ele diz pra ele que a polícia não vai acreditar nessa história toda de televisão, de mundo dentro da TV e etc. E ele que incentiva o Namatame a fazer justiça com as próprias mãos. Qualquer policial podia ter atendido o Namatame naquela hora, mas o Adachi que atendeu, por pura coincidência. Quando o Mitsuo desviveu o King Moron, ele tentou se entregar pra polícia, e o policial que recebeu ele foi quem? O Adachi. Aí ele aproveitou e jogou o Mitsuo na TV. Tudo caiu nas mãos dele, tudo de mão beijada pra ele. Mas a gente tem que saber o porquê que ele fez tudo isso. Qual a motivação dele? Ele deu a motivação dele para as 2 primeiras vítimas, os motivos malucos dele, mas e o resto? Por que que ele fez tudo isso, manipulou todo mundo esse tempo todo? Por nada. Ele simplesmente quer ver o circo pegar fogo porque ele pode. Ele descobriu que tem esse poder de acessar um mundo dentro da TV e decidiu que ia manipular todo mundo porque ele pode, simplesmente. Ele começa a agir mais estranho, falando que em breve nada disso vai importar porque o mundo real vai se tornar o mundo da TV e as pessoas vão se tornar sombras. Nessa hora a gente descobre que aquele ali não era nem o Adachi mesmo, era meio que uma projeção holográfica dele. O corpo verdadeiro dele tá no final da próxima dungeon, Magatsu Inaba. Uma versão toda fodida da cidade, basicamente a forma que o Adachi enxerga as coisas. A partir daí a gente recebe uma data limite de até o Natal para resolver o problema do Adachi e da cidade estar sendo tomada pela névoa. Esse basicamente é o último tempo livre que o jogador recebe para evoluir tanto social links quanto níveis, itens e tal, mas enquanto a gente ainda tem tempo, a gente resolve deixar para outro dia. Só que nessa primeira noite, o herói decide que vai tentar ter uma última conversa com o Adachi. Porque, pô, a gente tinha um social link com ele, a gente tinha um laço com ele. A gente levou ele para casa para jantar com a gente, com a Nanako. A gente confiou nesse merda. A gente vai pro mundo da TV sozinho, a gente chega no quarto esquisito e o Adachi, de novo, já esperava que a gente fosse tentar falar com ele. Nesse momento, é a última vez que a gente vai conversar como amigos com o Adachi. Nessa hora, a gente entende que ele é um cara cheio de ressentimento e de arrependimento de como ele se tornou, do caminho que a vida dele tomou. Ele não tem remorso de ter feito o que fez. Ele vê isso como uma justiça pelo mundo ter sido tão cruel com ele. Ele odeia o fato de que ele se formou como o melhor na academia de polícia e foi mandado para uma cidade de interior que não acontece nada. Ele detesta essa imagem que as pessoas têm dele e que ficam tentando mudar ele. Ele é um maluco bem diferente, tá ligado? Nessa hora, a arcana do social link dele, que era o Jester, o bobo da corte, se torna a arcana da fome, a Hunger. Ele manda a gente vazar dali e voltar com o resto do pessoal, e justamente, quando a gente chega no fim da dungeon dele, e chega a hora de enfrentar o Adachi, a gente acaba tendo que enfrentar a persona dele. Essa é a primeira batalha onde a gente não enfrenta uma sombra, e sim um usuário de persona. Obviamente ele é forte pra cacete, mas o que é mais bizarro é a persona dele, que é uma versão do mal da persona principal do herói, do Izanagi. A gente tem o Izanagi e o Adachi tem o Magatsu Izanagi. Enquanto o personagem principal representa uma figura heróica que busca a justiça e a verdade, e que ao longo de um ano, todas as pessoas com quem ele interagiu, ele conseguiu criar laços fortes porque as pessoas confiaram nele e juntos eles se desenvolveram e aprenderam juntos. Enquanto isso, o Adachi é o completo oposto. Ele culpa as pessoas e a sociedade por viver uma vida de merda e quer que todo mundo pague por isso. Ele enxerga todas essas experiências ruins que servem para moldar o ser humano como desnecessárias. Ele não enxerga que as pessoas só são quem são por conta de todas as experiências que vivem, ruins ou boas, tanto faz. Tudo isso molda o ser humano. Ele não enxerga que isso é uma essência humana. Ele quer viver em um mundo onde as pessoas não têm que aceitar coisas que não querem sobre si mesmas, ou seja, ele quer viver em um mundo onde as pessoas abracem a mentira. Na cabeça dele, as pessoas no mundo real não se importam quem é o culpado por tudo isso. No momento elas podem até querer saber quem é, mas depois que ele for pego, nada disso importou. As pessoas vão esquecer da repórter, da Saki, do Adachi. Se ele for pego, ele vai passar o resto da vida na cadeia. E ninguém vai se importar. Isso tudo porque ele acredita que as pessoas não ligam pra verdade. E beleza, ele pode até estar certo, as pessoas podem até esquecer depois de tudo isso e foda-se. Mas a verdade que importa é de que o Adachi não vai sair impune de tudo isso. Porque as pessoas buscam a justiça. Essa é a verdade que importa. O Adachi é só um egomaníaco que se desprendeu das pessoas e do mundo por não entender que as pessoas precisam uma das outras para sobreviver. E agora ele não passa de um moleque fazendo birra por achar que as pessoas não vão entender ele. Porque pra ele, só ele passou dificuldade na vida, bonitão, tá ligado? A gente luta contra ele, continua lutando, e a gente eventualmente derrota ele. Mas ainda tem alguma coisa errada. Quando a gente achava que tudo tinha acabado e não podia piorar, o Adachi começa a falar de um jeito diferente, como se alguma coisa estivesse controlando ele. Nesse momento a gente descobre que o Adachi tem uma força maligna que estava fortalecendo ainda mais ele. Essa mesma força apareceu na hora que o Namatame se tornou uma criatura na dungeon anterior, mas agora essa força assume a sua forma verdadeira, um ser controlador da névoa.
Ameno Sagiri, um ser criado pelos desejos humanos e que deseja tudo que as pessoas desejam, e surgiu para encontrar uma forma de conceder esses desejos. Ele é quem tá por trás dessa porra toda de unir os dois mundos. O subconsciente das pessoas no mundo real é o que criou o mundo da TV, uma terra cheia de anseios intensos por desilusões e desejos impossíveis. O ser humano vê apenas as coisas que quer e da forma que quer, e é no mundo da TV que essas coisas tomam forma. O canal da meia-noite não passa de uma janela para esse mundo. Uma janela que só mostra aquilo que eles querem ver. E é por isso que as pessoas que apareceram no canal da meia-noite só apareceram depois que foram parar na boca do povo. Porque as outras pessoas queriam ver mais e mais sobre elas, e é isso que cria essa imagem distorcida no mundo da TV. Uma imagem que representa tudo aquilo que as pessoas querem ver dessa pessoa. E quanto mais confortáveis as pessoas ficam com a desilusão, menos elas se importam com a verdade. E o mundo da TV precisa se tornar mais confortável para essas desilusões. E é por isso que ele fica constantemente se expandindo, e é por isso que Ameno Sagiri quer unir os dois mundos. Esse tempo todo, a gente lutou o máximo que pôde. Mais de 100 horas de jogo, tudo em busca da verdade. E o Ameno Sagiri sabe disso. Mesmo com todos os desafios que ele jogou pra gente, a gente pegando esses desafios, tornando eles aliados ao longo do caminho, mesmo assim, o Ameno Sagiri não acredita que deva confiar nesse aspecto da humanidade que a gente representa. E é isso que leva ele a fazer um último desafio com a gente. A gente precisa derrotar ele e provar que a humanidade ainda se importa com a verdade. Tá, eu já sinto que eu tô me repetindo aqui, eu já falei 1 milhão de vezes, não é nenhuma novidade, essa boss fight é difícil pra cacete. Eu acho que o jogo faz um trabalho incrível nessa progressão das boss fights, cada boss fight, tipo, realmente mais difícil que a outra, por mais que a gente, tipo, sinta que evoluiu bastante, quando chega na hora da boss fight parece que a gente não evoluiu nada, a gente sempre acha que ainda dá pra ser melhor. Mas enfim, o Ameno Sagiri não acredita que os laços humanos sejam duradouros e muito menos que eles sejam fortes o suficiente, o que a gente refuta facilmente depois que derrota ele. Esse mundo da TV pode até ter sido criado pelas pessoas fugirem da verdade e preferirem a mentira, mas não é por isso que os humanos vão preferir abraçar a mentira. A conexão que o ser humano tem uns com os outros é o que nos torna fortes. E é nessa batalha que o herói e os amigos provam para Ameno Sagiri que ainda existe um lado da humanidade que vale a pena. E é depois dessa batalha que o Ameno Sagiri recua e some, mas ele reforça que os seus desejos são os desejos dos humanos, e que ele vai retornar caso a humanidade precise dele de novo. Depois de derrotar esse ser, a névoa some e de repente tudo acaba. Tudo volta ao normal e todo mundo sente que dessa vez eles cumpriram com seus deveres e o mundo tá salvo. Por agora. Então chega a época de Natal. A Nanako e o tio finalmente podem voltar pra casa. A partir daí tem um monte de momento de paz na vida dos personagens, eles conseguem prender o Adachi, a Nanako tá saudável de novo, eles finalmente podem se divertir como adolescentes de escola mesmo, sabe? E esses momentos são como uma recompensa por tudo que eles fizeram. E é a partir daí que a gente entra no epílogo, com uma storyline que foi exclusiva da versão Golden de Persona 4. Essa storyline conclui a história da Marie, que é uma personagem que apareceu só nessa versão do jogo, e que ao longo da gameplay ela vai aparecendo aqui e ali. Ela é a primeira pessoa que a gente interage logo que chega em Inaba, e ela misteriosamente se torna uma habitante do Velvet Room, junto com o Igor e a Margaret. Ela é uma menina que não tem memórias, ela começa a questionar a existência dela, e o herói promete que vai tentar ajudar ela a encontrar o verdadeiro eu, conforme a gente vai evoluindo o social link dela. Ao longo da gameplay a gente tem que finalizar esse social link dela, senão a gente não tem acesso a essa storyline, e é aí no epílogo que esse arco dela finaliza de vez. Quando a gente decide fazer uma viagem para as montanhas para esquiar na neve e tal, a gente acaba se deparando com a Floresta Vazia, que é a dungeon da Marie. A gente precisa resgatá-la dessa dungeon, e essa é a dungeon mais chata do jogo. A gente tem só um dia pra terminar ela e salvar a Marie, a estamina dos personagens vão acabando rápido conforme a gente vai lutando nessa dungeon, e o pior de tudo, a gente fica sem os itens que a gente tinha antes. A gente não tem item nenhum, só os itens que dropam nas batalhas. Mas enfim, a gente descobre que a Marie, na verdade, é Kusumi no Okami, uma entidade que faz parte do Ameno Sagiri, e meio que são a mesma entidade, só que com propósitos diferentes. A Marie tinha a missão de observar os humanos no mundo real e informar qual é o desejo das pessoas, e ela teria que absorver a névoa do mundo real caso o Ameno Sagiri fosse derrotado, que foi o que aconteceu. E a memória dela só volta quando o corpo dela absorve essa névoa pro corpo dela. E agora essa névoa que tá dentro dela tá aos poucos consumindo ela e fazendo a personalidade da Marie desaparecer. E caso isso aconteça, a névoa vai tomar conta de tudo e vai se espalhar pelo resto do mundo.
E a Marie, ela se tornou humana. Ela quer continuar vivendo no mundo dos humanos e ela vê que a única forma dela conseguir salvar o mundo dessa névoa de vez é ela indo pra Floresta Vazia e meio que tornando aquele local o túmulo dela, porque aí ela vai desaparecer, tudo vai desaparecer, a névoa, tudo, e vai todo mundo ficar bem. Só que, pô, a Marie, ela quer viver, ela quer continuar vivendo como uma humana, tá ligado? Mas a gente tem que derrotar ela. A gente derrota a Marie em si e depois ela assume a forma verdadeira dela, que é outra boss fight, e as duas são difíceis pra cacete, mas a gente eventualmente consegue derrotar ela. A gente destrói a névoa que ela absorveu e a Marie retorna pra forma humana dela, dessa vez livre pra seguir a vida dela. E é depois disso que o jogo realmente caminha pro seu final. O herói tem que retornar pra cidade grande, esse é um momento bem tocante do jogo. A gente é colocado pra falar com todo mundo que a gente criou laços ao longo desse ano no jogo. Cada um deles tem uma última coisa pra dizer pro herói. Cada um tem uma nova perspectiva do que fazer da vida depois do ano que passaram. E todos sentem uma certa gratidão pelo herói. Até o próprio Igor e a Margaret, eles dão pra gente o Orb of Sight, que simboliza esses laços que a gente fez. Esses laços foram o que ajudaram o personagem principal a vencer todos os obstáculos que ele e a gente enfrentou ao longo do ano. E ter essa última volta pela cidade, que foi a nossa casa e teve tantos momentos marcantes ao longo do ano, toca no coração do jogador, saca? Porque a gente sente o mesmo que o personagem sentiria se fosse real. A gente não quer ir embora, mas infelizmente chegou a hora. Depois que a gente termina de falar com todo mundo, o jogo pergunta se a gente quer voltar pra casa pra terminar de arrumar as malas. Mas ainda não parece certo ir embora. A gente decide ir pro Junez uma última vez, e coincidentemente, todo mundo da galera lá decidiu ir pra lá também. Eles sentam e decidem ter uma última conversa, lembrando de tudo que passaram, e felizes por terem conseguido sair vivo depois de tudo que eles viveram, e por ter finalmente acabado toda essa confusão. Mas os aspirantes a detetive sentem que algo ainda não parece resolvido. O mundo da TV, o canal da meia-noite, tudo aquilo surgiu por conta dos desejos das pessoas no mundo real. Uma imagem distorcida das ideias que as pessoas têm de outras pessoas e de si mesmas. Mas toda essa confusão com Adachi, Namatame, tudo isso foi possível porque, de alguma forma, eles dois e o protagonista tinham esse poder de acessar o mundo da TV. Mas por que só eles três tinham esse poder? Como que eles meio que desbloquearam esse poder? É nesse momento que a gente lembra que mais cedo no dia, uma carta chegou pra gente. Essa carta era do Adachi. Agora que ele tá preso, os problemas se acabaram, ele sente que ainda tem um laço forte com o herói, mesmo odiando ele. Mas o próprio Adachi ainda tem uma dúvida. Tem algo que incomoda ele mesmo depois de tudo isso. Tanto ele quanto Namatame ouviram falar do Canal da Meia-Noite logo que chegaram na cidade. Mas eles dois não conseguem lembrar exatamente como que eles ouviram falar. E é isso que tá intrigando ele. Porque foi nessa época que ele descobriu que tinha os poderes. Como que surgiram os rumores do Canal da Meia-Noite? Como que as pessoas começaram a descobrir esse canal misterioso? A gente recorda que a gente ouviu pessoas comentando sobre o Canal da Meia-Noite, a tia falou sobre o Canal da Meia-Noite pra gente, mas como que começou? O poder de acessar o mundo da TV, os crimes do Adachi, do Namatame, o herói, os amigos resolvendo esses crimes, tudo isso parece ser coincidência ou consequência. Mas e se, talvez, algo tenha desencadeado tudo isso? E se algo tiver levado eles a fazerem tudo o que fizeram? É aí que a tia tem uma epifania genial. Ela simplesmente questiona: e se quem contou pro Adachi sobre o Canal da Meia-Noite foi o condutor de tudo isso? Mas quem pode ser essa pessoa? A gente pensa e pensa e não chega em nada. É aí que a gente decide fazer uma última investigação na cidade. O herói vai atrás do tio e da Nanako, talvez eles lembrem de algo estranho sobre o dia que a gente chegou na cidade, mas nada. A Nanako só lembra que ela precisou ir no banheiro e a gente parou no posto de gasolina, e no posto de gasolina a gente interagiu com o atendente do posto. E a Nanako fala que ela lembra disso justamente porque depois que a gente interagiu com ele a gente ficou meio estranho, como se estivesse passando mal e tal, mas a gente não lembra disso, porque pô, mais de 100 horas de jogo, então ir pro herói teoricamente seria tipo 1 ano da vida dele, então realmente como é que a gente lembraria? Mas enfim, a gente vai atrás desse atendente do posto de gasolina. A gente questiona ele, o maluco vai ficando cada vez mais esquisito, estranho, começa a chover, ele evita conversar, mas eventualmente ele percebe que a gente não vai parar. É aí que ele revela que ele sempre esteve ali, observando tudo, bem da entrada da cidade. Esse mero atendente de posto de gasolina era Izanami. Esse é o verdadeiro antagonista do jogo. Ele é quem teve por trás de tudo mesmo. Até mesmo do Ameno Sagiri, Kusomi no Okami, tudo isso foi ele. Ele se disfarçou de humano e ele que acordou o poder de usar personas no herói, no Adachi e no Namatame. Tudo isso como uma forma de experimento, para saber se ela ia conseguir entender e se importar com o verdadeiro desejo da humanidade. O Adachi representa o vazio, o Namatame o desespero
e o herói a esperança. Esses são os três que se envolveram nessa confusão toda e os que a gente sabe que despertaram o poder, porque a Izanami deixa claro que ela acordou o poder em outras pessoas em algum outro momento. A Izanami criou o Canal da Meia-Noite como uma janela para outro mundo porque ela acreditava que isso ia conseguir mostrar para ela o real desejo da humanidade. E além disso, ela se dividiu em várias partes para conseguir supervisionar esse experimento. Uma delas sendo a Ameno Sagiri, que estava dentro do Adachi, a outra sendo Kunino Sagiri, do arco do Namatame, e a outra Kasumi no Okami, que era a Marie. Izanami começou a preparar o mundo real para ser tomado pela névoa do mundo da TV por conta das atitudes do Adachi, porque foram essas atitudes que tiveram mais repercussão ao longo do ano, e Izanami assumiu que esse é o verdadeiro desejo da humanidade. Logo que a gente chegou na cidade, na primeira noite, depois que a gente tem o encontro com esse atendente, que era Izanami, a gente tem um sonho estranho, onde a gente tá, num local todo coberto por névoa e tal, e no final desse lugar a gente acaba enfrentando uma criatura hostil e a gente não consegue fazer nada. Nesse momento já era Izanami incitando o herói a buscar a verdade. E isso serviu como parte do experimento, porque ele só buscaria a verdade se ele realmente quisesse encontrar ela. E mais uma vez eu me repito, a gente precisa dar um jeito nisso. Izanami é o último pedaço que falta. E se ela for derrotada de vez, não tem chance de outras pessoas receberem esses poderes e acabarem escolhendo usar eles pro mal. Mesmo que isso signifique que a gente nunca mais consiga usar esses poderes, a gente precisa pôr um fim nisso de vez. É aí que a gente é introduzido para a última dungeon do jogo. Esse é o último momento que a gente tem de upar os personagens e as personas. Esse é definitivamente o último ato dos heróis nesse mundo. A gente enfrenta todas as sombras que entram no nosso caminho sem hesitar e finalmente chega no final. Izanami tá aguardando a gente e a gente é recebido por essa linda arena de batalha. Esse é de longe um dos cenários mais bonitos do jogo, só perdendo pro da Floresta Vazia, e real me impressiona muito isso ser um jogo de PS Vita. Nesse último confronto com Izanami, a gente enfrenta ela enquanto ela tá numa forma toda endeusada e tal, e no fim das contas é um visual fabricado. Quando a gente usa o Orb of Sight nela, ela assume a forma verdadeira dela, Izanami no Okami, uma criatura toda fodida e podre. E mais uma vez eu não preciso repetir isso mais, é uma luta difícil pra cacete. Esse é o último chefão do jogo e ela faz jus a isso, tá? A gente luta, mesmo se esforçando ao máximo, parece que nada que a gente usa contra ela faz efeito. Ela começa a tentar mandar o herói pro submundo, mas de um por um, os nossos aliados e melhores amigos se jogam na frente e são levados no nosso lugar, até que resta apenas a gente contra essa criatura. Mas infelizmente, a gente não é o suficiente. Ela consegue acertar o golpe dela dessa vez, e de repente, a gente é levado pro submundo. A gente perde no último momento. E o mundo continua sendo um jogo para Izanami. Mas, ainda com o que resta de consciência pra gente, uma voz começa a ecoar, e outra voz, e outra voz. As vozes de todas as pessoas, todos os laços, todo mundo que a gente ajudou e nos ajudaram. Todas essas vozes começam a encorajar aquele que chegou na cidade com a pura intenção de ajudar e buscar a verdade. Nosso tio, nossos amigos e aliados, a raposa estranha que manda a gente fazer missões, os atletas que ajudaram a gente a ficar fisicamente mais forte, a menina que era muito egoísta, o garoto que perdeu a irmã, a garota eufórica do clube de teatro, a enfermeira estranha que era muito solitária, a senhorinha que achava que só lhe restava a morte, o garoto que buscava o amor da mãe, a mãe que buscava o amor do filho, o detetive otário que causou tanto problema para todo mundo, o urso safado que se tornou humano e a garota mais doce do mundo. Todas essas pessoas que não desistiram e deram sentido para tudo isso, que confiaram na gente, que evoluíram com a gente por escolherem não fugir mais da verdade e aceitar quem eram. Todos esses laços forjados até agora nos emprestam seus poderes uma última vez, transformando a persona principal do herói na sua verdadeira forma. Izanagi no Okami. A luta ainda não acabou. Izanami ataca de novo, e de novo, e de novo, mas dessa vez o herói resiste. Izanami começa a se questionar como que a vontade de poucos consegue desafiar a vontade de toda a humanidade. Para Izanami, abraçar as mentiras e viver em ignorância é a verdadeira paz para a humanidade. A jornada que trouxe a gente até aqui mostrou que a verdadeira força da humanidade
vem dos laços que a gente cria ao longo do caminho. E que esses laços nos dão forças para continuar evoluindo e melhorando. Esses laços deram poder forte o suficiente para apagar a existência desse Deus que representa uma versão distorcida dos desejos humanos. Nesse momento, a gente prova do que a humanidade é capaz. Nesse momento, a gente consegue se livrar da névoa que distorcia esse mundo e o nosso. E se isso vai levar a um mundo mais feliz ou não, cabe a nós, os humanos, definir. Amigos em que você pode acreditar e todas as pessoas que a gente entendeu. Um forte senso de verdade que a gente alcançou com as próprias mãos. Sem ser enganados ou sem enganar, esse poder trouxe justiça para aquilo que enganava a humanidade e trouxe um novo amanhã. Agora que todas as partes de Izanami foram derrotadas, só restou a Marie, e isso tornou ela completa de novo. Ela voltou a ser Izanami no Mikoto, uma deusa que protege aqueles que vivem nesse mundo e que cumpre seus desejos. Ela sempre vai permanecer do lado do herói como um gesto de agradecimento por ter ajudado ela a se tornar completa de novo. O mundo das sombras se tornou aquilo que uma vez foi, um paraíso, e as sombras se tornaram pacíficas. Dessa vez a gente pode sair dali com o sentimento de dever realmente cumprido e abraçar um futuro brilhante. É aí que chega a hora de ir embora. A hora de se despedir de todos aqueles que tornaram essa cidade nossa nova casa e mudaram a vida do herói completamente. Pra mim, esse é de longe um dos finais mais marcantes de jogo. Tudo o que aconteceu, essa jornada toda, foi algo que eu não esperava desse jogo. E pra mim o que torna essa jornada tão especial é a mensagem final. Não importa o quão longe esteja, os laços que foram feitos permanecem fortes. O coração de todo mundo se conecta com as pessoas que a gente conhece e confia. São esses laços que levam a gente em busca do nosso propósito na vida. Desde que seja um propósito que você acredita, vai ter sempre alguém para te ajudar a conquistá-lo. Você, eu, todo mundo. Não existem barreiras. Nossos corações são um só. E é isso. Isso é tudo que eu tenho pra falar sobre Persona 4 Golden. Eu tô trabalhando nesse vídeo há tanto tempo, o ano já virou, hoje é dia 1º, e eu tô finalizando ele só agora. E é meio estranho finalizar agora tudo isso. E o mais bizarro é que quanto mais eu penso sobre o jogo, essa história e essa narrativa, mais eu me apaixono pelo jogo. Me surpreende muito esse jogo ter passado por debaixo do meu radar por tanto tempo. Eu honestamente não sei como as pessoas não falam mais sobre esse jogo. Talvez elas até falem, mas eu honestamente acho que eu ignorava. Um amigo que me indicou o jogo e ainda bem que eu joguei, porque honestamente eu sinto que valeu a pena. Mesmo depois de ter jogado 2 vezes, assistido os 2 animes que são legais pra conhecer a história, mas a experiência de jogar é muito melhor. Mesmo depois de 180 horas investidas nessa história, nesses personagens, nessa narrativa, eu sinto que valeu a pena. A gente vive numa época onde quase todo dia saem jogos novos. Jogos com campanhas vazias, gameplays mal feitas, tudo por conta de ganância empresarial, tudo para arrancar nosso tempo e nosso dinheiro. Eu não tô dizendo que a Atlus e a Sega sejam empresas diferentes, eu não tô nem dizendo que Persona 4 é um jogo perfeito. Mas existem tantos jogos que o único propósito é fazer a gente de otário, e existe esse jogo de 2008 com uma história e narrativas tão bem feitos, tão bem pensados, feitos com carinho, e que mesmo depois de 180 horas você olha e pensa, pô, valeu a pena, tá ligado? Eu sei que é muito difícil pra uma pessoa que não é familiarizada com RPGs de turno pegar e jogar esse jogo por horas e horas e se divertir ainda. É muito difícil isso acontecer, eu tô ligado. Mas eu honestamente acredito que Persona 4 é um jogo que vale a pena. O mercado de histórias produzida no Oriente é algo que eu ignorei por muito tempo. Não só os JRPGs, o máximo que eu chegava próximo era Pokémon. E por mais que Pokémon seja incrível, seja muito foda, existem muitas outras obras produzidas lá tão incríveis e com uma narrativas tão bem escritas e bem feitas. Por mais que para muitas pessoas isso seja óbvio que eu tô falando, pra mim não era. E eu tô muito feliz de ter descoberto isso. Eu não tô dizendo que aqui no Ocidente as histórias são vazias e mal feitas. Não, existem histórias bem feitas, bem pensadas e feitas com um propósito. Eu só acho que a gente tem muito a aprender com o pessoal do Oriente. Porque existem muitas histórias lá envolvidas em narrativas muito bem feitas, feitas com muito carinho e paixão por aquilo, mas que muita gente ignora. Mas isso já é papo para outro dia, eu acho que eu já falei demais por esse vídeo. Se você ficou até agora aqui, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Esse projeto é muito especial para mim. Eu tô há meses pensando, escrevendo e reescrevendo,
E eu acho que eu finalmente encontrei a melhor forma de expressar o que eu entendi e como foi a minha jornada com Persona 4. É um jogo que realmente merece muito reconhecimento. E honestamente, eu acho que se você ficou até aqui, você é uma pessoa muito da hora. Eu espero que eu tenha conseguido introduzir esse jogo que significou tanto pra mim de uma forma legal pra vocês, saca? É de longe dos meus jogos favoritos. E me desculpa se eu estraguei muito da história e do jogo pra vocês. Eu acho que não tinha outra forma melhor de eu expressar o que eu senti, o que eu entendi sobre ele. Mas eu espero que você tenha curtido. Um abraço e quem sabe a gente se vê de novo.